Ontem alguma questão no material, falei aqui com o pessoal da ESA, eles disseram que eles vão disponibilizar no Google Classroom. Então olhem o e-mail de vocês, porque foram enviados links para a aula e um link para o Google Classroom, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Lá vocês vão encontrar o material e outras informações. Olá, pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer muito a presença de quem veio da forma presencial e aqueles que estão nos acompanhando da forma virtual também para esse último dia. Estou muito animada para iniciarmos e finalizarmos esse curso com chave de ouro, não é mesmo, professor Anthony? É isso aí. E também um abraço especial para as pessoas que vão assistir a gravação e não estão acompanhando ao vivo. Exatamente. E não está indo o passador. Eu vou começar. Isso. E a gente vai começar com a professora Jennifer. Bom, pessoal, acho que já podemos iniciar, não é mesmo? E nós vamos falar mais um pouquinho sobre Design Thinking, hoje no terceiro dia, porque eu vou trazer só uma rápida passagem, só para a gente relembrar o que é e qual é o procedimento, né? Porque é algo que a gente não vê tão corriqueiro, então eu acho importante a gente só relembrar. E eu vou passar só de forma rápida, para a gente ir se adiantando nesse último dia, porque nós iremos fazer aqui uma espécie de meio que oficina, né, professor Anthony, de uma forma mais dinâmica para vocês no final, tá bom? Então, vamos falar sobre Design Thinking, só relembrando o conceito. Aqui eu troquei um outro conceito da última aula, só para a gente adentrar um pouquinho mais a matéria e relembrar e fixar na nossa mente. O Design Thinking foi desenvolvido por David Kelley, empresário e professor na Universidade de Stanford e fundador da IDEO, e Tim Brown, atual CEO da IDEO também, a fim de simplificar a solução de diversos tipos de problemas ou situações utilizando práticas colaborativas e criativas. Então, é aquilo que eu falei ontem, o Design Thinking ele foi desenvolvido, é uma metodologia, uma ferramenta que visa, de fato, né, resolver questões complexas. E o seu procedimento, né, o procedimento do Design Thinking, ele consiste em 5 etapas. A primeira sendo empatia, definição, idealização, protótipo e teste, tá, pessoal? E aquilo que eu falei, a empatia é quando você se coloca no lugar da pessoa, né? E não só se coloca no lugar da pessoa, mas leva em consideração também, por meio de pesquisa de usuários, que a gente vai aprender hoje, todas as suas questões ideológicas. E também, daqui a pouco, a gente vai falar sobre a questão de design inclusivo, né? E design centrado no ser humano, né? E design centrado no usuário. Então, são essas questões. A empatia é você considerar e se conectar com o seu público-alvo. Depois nós passamos para o próximo tópico, que é o tópico de definição. É onde você define as necessidades, né? E o que, tecnicamente, por qual metodologia e qual meio você vai seguir para chegar nessa solução. Idealização é onde você une as necessidades e, supostamente, a sua solução. Você faz essa união e aí você deixa, né, já de forma explícita ali o que você vai fazer. Protótipo é quando você faz, relembrando a fala do professor Anthony de ontem, você faz algo que como se fosse uma exemplificação da sua solução, aonde você vai testar. Então, você formaliza tudo aquilo que você já idealizou, traz para o presente, materializa e passa para a última fase, que é a fase de teste. Tá? Então, esse é o procedimento de Design Thinking, como eu já havia explicado para vocês ontem. Agora, nós iremos falar sobre design centrado no ser humano. O que é design centrado no ser humano? Olha só que interessante. O design centrado no ser humano considera as necessidades mais abrangentes das pessoas, como ergonomia, percepção e cognição. O que foi que eu falei quando eu disse sobre a questão de empatia no Design Thinking, que é você conhecer o seu público-alvo, né? E existem 2 facetas dentro do design que estuda esse público-alvo. Uma de uma maneira um pouco mais genérica, aliás, levando em consideração a sociedade como um todo, né, o próprio ser humano, e vai levar em consideração as questões da ergonomia, as percepções daqueles indivíduos, e também o seu processo de cognição, para que você possa comunicar de uma forma mais eficiente, né? Então, aí a gente passa a falar de design centrado no usuário. Mas, Jennifer, o que seria isso? Qual que é a sua diferença? Porque nós sabemos que tem muitos profissionais que acabam, inclusive, confundindo
essas duas etapas do design, tá? Então, o design centrado no usuário é aquilo que eu falei. Você vai destinar o seu campo de pesquisa, você vai entender melhor um público-alvo em específico, as suas necessidades, as suas dores, e vai direcionar a sua solução para eles. E eu trouxe ainda mais esse entendimento de forma geral, que eu quero que vocês fixem isso na cabeça. O entendimento geral é sobre design centrado no ser humano e design centrado no usuário. Todas as soluções serão para o ser humano, mas nem todo ser humano é usuário da sua solução. É isso que eu quero dizer com design inclusivo, né? Design inclusivo e design centrado no usuário. É você entender o seu público como de fato ele é, né? Porque é igual eu falei, o design centrado no usuário, ele tem por sua finalidade considerar as particularidades e hábitos de determinado grupo de pessoas. E é onde você acaba filtrando e nichando e assim por diante. Então, agora nós vamos falar sobre experiência do usuário. O que seria a experiência do usuário? A experiência do usuário estuda as interações que os usuários possuem com produtos e serviços. Então, o que nós buscamos aqui nessa experiência do usuário? Para o design, é aquilo que eu falei, tudo que é criado, toda solução que é criada, ela é criada para solucionar alguma coisa, solucionar alguma dor. Lembra da história do vidro que eu contei sobre o vidro de ketchup, né? Então, aquela solução, ela nasceu porque foi uma necessidade de atender aquela dor, né? Então, essa experiência do usuário, nós conseguimos medir se aquela solução, ela é eficaz ou não. Então, o que é que nós buscamos? Saber se aquele produto, aquele serviço, ou aquele contrato de honorários, ou aquele contrato de seguros, ele tem usabilidade, ele tem acessibilidade e ele traz satisfação, né? Então, Jennifer, mas como assim usabilidade? Para ser um produto, para ser um serviço, para ser a sua solução, você precisa analisar se, de fato, aquele produto ele é usável. A pessoa ela consegue interagir com aquilo. Lembra daquilo que eu falei ontem? Empoderamento. Tem que ser intuitivo. A pessoa ela precisa entender sozinha. A partir do momento que ela conseguiu entender sozinha, aquele contrato, aquela solução, ela é viável. Por quê? Porque ela atende às necessidades da pessoa. Acessibilidade, ele deve ser acessível. Também em relação a pessoa ter uma acessibilidade maior. Ela é de fácil acesso, de fácil compreensão, levando em consideração as características e necessidades dos próprios usuários. E a satisfação. Cada princípio aqui, ele é correlacionado, né? Se o usuário, se a sua solução, né, no caso, ela é útil, ela é acessível, ela gera satisfação. Se ela não é útil, se ela não tem acessibilidade, a gente não tem nenhum tipo de satisfação. E agora a gente vai falar sobre a etapa do mapeamento. É aquilo que eu falei. É necessário nós pesquisarmos e sentirmos essas necessidades, né? E sentimos essa necessidade. Então, como que funciona isso, né? Através do mapeamento, nós precisamos ver, pesquisar e, de fato, colocar todas essas informações de forma panorâmica, para que a gente consiga, né, deixar esclarecido e deixar, para que nós possamos, inclusive, deixar ali mensurado, tudo certinho, tudo escrito, para que nós conseguimos chegarmos a uma solução razoável. Então, geralmente, quando eu falo sobre mapeamento, eu vou até passar aqui, depois eu volto, para tratar sobre esse tópico aqui, falando sobre a construção e feedback. Quando eu faço a minha mentoria, eu sempre dou uma dica para que a pessoa ela possa fazer o seu próprio. E como que ela pode fazer dessa forma? E qual a forma mais eficaz que ela pode fazer? Por exemplo, através da construção e através do feedback. O mapeamento da jornada do usuário, eu vou trazer sobre o conceito primeiro para vocês. O mapeamento da jornada do usuário é uma ferramenta poderosa que permite visualizar e analisar a experiência do usuário com um produto, serviço ou marca. E como um mapa que acompanha cada passo da jornada do usuário, desde o primeiro contato até o pós-venda.
a importância, identificar os pontos de atrito e oportunidades de melhoria. Foi aquilo que eu falei ontem com vocês. É necessário nós entendermos não só as necessidades, né? E também tem um princípio bem bacana do design, que é essa atualização. Aquela solução, né? Inclusive, é algo que a própria Margaret Hagan, ela traz no livro dela, no Law by Design, que nós não devemos nos apegar àquela solução, porque a partir daquele momento, a partir daquele projeto, ela foi ok, ela foi eficiente por algum momento, mas em algum momento ela já não vai atingir mais as expectativas, porque a necessidade, ela mudou. E aí é que existe a questão de você fazer o acompanhamento e de fato, a melhoria. Então, por isso, identificar os pontos de atritos e oportunidades de melhoria é um dos benefícios através do mapeamento da jornada do usuário, ok? Então, descubra onde os usuários estão enfrentando as dificuldades e como você pode otimizar essa experiência. Segundo benefício aqui, criar a solução centrada no cliente. É aquilo que eu falei, você precisa conhecer o seu cliente, precisa conhecer o seu público-alvo, para que, de fato, você gere uma solução eficiente. Melhorar a comunicação e a colaboração. É aquilo que eu falei. Quando você conhece o seu público-alvo, você conhece uma pessoa, você cria uma determinada intimidade com ele, então você sabe se comunicar com ele. E aumentar a satisfação e a fidelidade do cliente. Já já nós vamos falar sobre gamificação, e é algo muito importante também dentro do mundo do direito, que é trazido pelo próprio Legal Design, que é, de fato, essa questão da experiência. Então, aumentar a satisfação e a fidelidade do cliente é você, de fato, conhecê-lo. E o mapa de jornada de usuário faz com que você, de fato, conheça não só as suas necessidades, mas também traz alguns insights para que você consiga satisfazê-lo e gerar uma fidelidade, né? Então, como funciona? O processo de mapeamento de jornada do usuário geralmente envolve as seguintes etapas. Definir o escopo, né? Por quê? Por que você quer desenvolver essa mapa de jornada do usuário? Vamos supor, trazer aqui um exemplo. Porque eu preciso entender o meu escritório de advocacia, porque eu preciso entender qual é a experiência que o meu cliente ele possui, né? Se ele tem uma boa experiência, se eu preciso fazer alguma melhoria na questão de atendimento, se está faltando feedback, se eu não estou ouvindo ele direito e assim por diante. Criar personas. Desenvolva personas para representar os diferentes tipos de usuários que você está mapeando. Olha só que interessante. O mapa, ele não é uma forma genérica. É aquilo que eu falei. É necessário você filtrar e saber com quem que você está lidando. Então, por exemplo, eu estou voltando ao exemplo do escritório de advocacia. No meu escritório de advocacia trabalhista, eu trabalho com questões relacionadas ao reclamante e também para empresarial. Será que a comunicação e a forma de tratamento em relação à empresa é a mesma que o reclamante, que são pessoas físicas? Não, não são. Então, por isso é necessário nós criarmos personas, né? E distinguir. Aqui, eu vou até trocar esse termo aqui de persona e trocar por perfil, né? Porque aí são perfis de consumidores, aliás, não só consumidores, mas também perfis de clientes que vocês têm. Então, próxima etapa aqui, identificar os pontos de contato. Mapeie todos os pontos de contato que o usuário tem com a sua solução. É aquilo que eu falei. É necessário nós mapearmos todos os pontos de contato, pontos de interação, aonde o seu cliente ele vai interagir, né? Então, aonde ele interage é um ponto que deve ser levado em consideração e ser identificado. Ponto 4. Descrever as ações do usuário para que cada ponto do contato descreva que o usuário faz, pensa e se sente. Olha aqui que interessante. Em cada ponto de interação, qual é a reação que se espera, né? E o UX Design, ele estuda realmente essa questão dessa interação, como ele se relaciona com aquele ponto de contato. Então, analisar a jornada. Identifique pontos de atrito e oportunidade de melhoria. Lembra aqueles princípios de design que eu trouxe para vocês? As restrições.
lembra que o quinto princípio que eu havia mencionado era justamente essa questão da restrição, né? A restrição entra justamente nesse ponto, analisar a jornada e identificar os pontos de atrito e oportunidades de melhoria. 6, criar o plano de ação. Desenvolva um plano para implementar as melhorias identificadas. Olha só que interessante. Nesses 6 pontos aqui, nesses 6 passo a passo, você não só identifica quem é o seu público-alvo, mas também identifica não só as soluções, os pontos de atritos e consegue colocar em prática a solução. Ou seja, você deixa tudo de uma forma panorâmica para que você consiga visualizar e coordenar, de fato, um projeto bem estruturado. Eita, só um minutinho, pessoal, parou de passar. Só um minutinho, pessoal, que tivemos alguns problemas técnicos aqui, só com o passador, mas eu vou continuar. Bom, o próximo tópico que eu vou passar e falar para vocês é ainda sobre o mapeamento de jornada do usuário. Eu vou falar sobre um pouquinho dessas ferramentas que podem ser utilizadas, tá? Para mensurar. Não, imagina. Então, voltando a este ponto. Ferramentas e recursos, tá? Quais são as ferramentas e recursos que vocês podem estar utilizando para criar essa jornada do usuário de forma panorâmica, tá? Então, vocês podem utilizar templates de mapa de jornada do usuário, né? Tabela, que eu vou voltar aqui, que foi o primeiro slide que eu trouxe para vocês com o mapa de usuário. Eu me identifico dessa forma, eu acho melhor, e eu vou abrangendo e preenchendo os tópicos, né? Então, eu acho muito interessante. Tá passando agora? Tá, então agora voltou. Obrigada. Então, voltando para esse tópico de ferramentas e recursos, foi o que eu falei para vocês. Template de mapa de jornada do usuário, ele é bem dinâmico, é interessante que vocês buscam, consegue pegar até na internet, né, professor Antônio? E aquilo que eu falei, eu geralmente utilizo tabela, porque eu acredito que é mais personalizado. Mas isso é um quesito meu, tá? Mas eu vou trazer para vocês. É interessante que vocês comecem primeiro com a tabela para que vocês vão adquirindo. Então, vão testando, se permitam testar. Tá bom, pessoal? Então, a segunda ferramenta que é interessante nós deixarmos bem claro aqui é o software de mapeamento de jornada do usuário. Utilize ferramentas online, que também é possível, tá bom? Ou offline, para criar mapas de jornada do usuário mais visuais e interativos. Pesquisas de usuário. Realize pesquisas para entender melhor a necessidade e expectativas dos seus usuários. Já eu vou falar para vocês sobre pesquisa do usuário, tá? Sobre como que nós iremos fazer. Aqui eu trouxe um exemplo de como eu utilizo, tá? É algo bem simples para que vocês entendam e possivelmente possam utilizar essa questão aí para vocês iniciarem. É uma fase de teste e automaticamente, porque a gente sabe que existe um ponto entre você entender o conteúdo, você colocar em prática e você aperfeiçoá-lo. Então, como que eu faço aqui o meu mapeamento? Geralmente, eu deixo em duas colunas e em 2 momentos. O primeiro, a construção, em que eu deixo essas perguntas. Isso voltado para algum documento em que eu vou aplicar o Visual Law, tá? Então, por exemplo, quais são as dificuldades que o leitor... Aqui, nessa fase de construção, eu estou construindo e entendendo as suas necessidades. Então, quais dificuldades o leitor possui ao ler o documento na forma antiga? Anoto. Quais as principais dúvidas que o leitor tem em relação ao documento antigo? Anoto, porque a dúvida e a são diferentes. Após a minha melhoria, eu volto para aquela mesma pessoa, para aquele mesmo grupo de pessoa em que eu vou fazer a pesquisa e volto aqui com esse feedback. Quais são as soluções para cada dificuldade ou dúvida, né? Aqui eu já coloco. Cada solução atingiu o seu objetivo? Sim ou não? Se for não, você vai ter que readaptar. Fase de teste. Tá bom, pessoal? Então, mapeamento de jornada de usuário é isso. Aqui nós trouxemos, inclusive, né, professor Anthony, Oi? Exatamente. Aqui nós temos um Customer Journal Map, né, que é o mapa de jornada do usuário, que geralmente esse daqui foi feito pelo software, né?
pelo Spotify. Então, eu acho muito interessante, olha só que interessante, para quem se adaptar melhor aí à questão do software, vocês podem também fazer pelo próprio Spotify. Então, olha só que interessante, passamos ao próximo tópico, pesquisa de usuário. É aquilo que eu falei, mapa de usuário, é necessário você entender, mas como que eu entenda o meu usuário? Através de pesquisa, tá? Antes disso, né, eu gostaria de trazer aqui a frase do Jeff Bezos. A coisa mais importante é focar obsessivamente no cliente. Nosso objetivo é ser a empresa mais centrada no cliente do mundo. Por que que eu trouxe essa informação? Essa informação, ela está na aba sobre, do próprio site da Amazon. E a Amazon, de fato, ela é referência quando se trata em consumo de experiência de cliente, tá? Então, olha só que interessante, eu até coloco aqui, quando eu faço a minha mentoria e falo sobre a questão de pesquisa do usuário, eu sempre faço a seguinte pergunta para você que está assistindo, vocês que estão aqui comigo, você conhece o seu usuário? Podem responder. O pessoal aqui diz que não. Sem pesquisa, não, professor, o senhor não vale responder. Pessoal do online, deixa eu ver aqui rapidinho. Ninguém respondeu, mas enfim. Como você obteve este conhecimento? Geralmente na minha mentoria, eu pergunto, a pessoa responde, eu acho que eu conheço, né? Antes de falar sobre a pesquisa, eu acho que eu conheço, porque eu já advogo há tanto tempo, então, de fato, eu conheço. Não, na realidade, você conhece a sua experiência pela sua percepção, mas pela cabeça do usuário, você não conhece. Por isso que é necessário, através de pesquisa, conhecê-lo definitivamente como ele é. E ainda trouxe alguns exemplos, questionatórios, entrevistas presenciais e reuniões online, que já a gente vai entrar nessa questão. Então, pesquisa de usuário. A pesquisa de usuário, UX Research, é um conjunto de técnicas cuja finalidade é aumentar a compreensão sobre um projeto visando aprimorá-lo. A análise de dados e coleta de informações que facilita a tomada de decisão de forma assertiva, tá? Então, olha só que interessante. Dentro dessa pesquisa, igual eu trouxe aqui, através do que eu conheço o meu usuário? Através de pesquisa, através de questionamentos, entrevistas presenciais ou reuniões online. É perguntando mesmo, tá? Então, para que eu prepare a minha pesquisa de usuário, é interessante que eu estude o campo primeiro para elaborar uma pergunta com assertividade e saber o que de fato eu vou perguntar para o meu cliente, né? Estudo de campo e entrevista com o usuário, e depois eu vou perguntar para ele o que de fato eu quero saber, e análise comportamental. É muito interessante que vocês analisem também a questão de comportamento. O mesmo exemplo que eu trouxe na aula de ontem, na aula passada. Quando eu faço a minha mentoria, e eu peço para o meu mentorando ele fazer o seguinte, pegar um documento, um contrato de honorários, procuração, ou o que seja, e entrega para uma pessoa que é leiga, né? E pergunta se ela está entendendo o que está escrito. Qual que é o primeiro comportamento dela? Não, eu entendi. A partir do momento que você gera conexão com essa pessoa, ela fala, não, eu preciso que você analise de uma boa... Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu preciso saber realmente se isso daqui você consegue entender. Ela vai se abrir com você. Então, análise comportamental é fundamental. Feedbacks. Aqui é onde é a nossa chave de ouro. Com os feedbacks, é com base nisso que a gente vai trabalhar. Então, é essa a importância de pesquisa de usuário, é você se conectar com a pessoa e conseguir sentir as necessidades e dores dela. Então, chegamos ao ponto da gamificação. Professora Antônia, está dentro do horário? Perfeito. A gamificação. Vamos falar sobre gamificação. A gamificação é a aplicação de elementos e técnicas de jogos em contextos não relacionados aos jogos para aumentar o engajamento e a motivação. Olha só que interessante, pessoal. Legal design é engajamento, é você conhecer o outro. A partir do momento que você conhece o outro, você consegue engajá-lo, porque você consegue trabalhar a comunicação de uma forma mais assertiva, certo? Então, pontos, badges, rankings e desafios são exemplos de elementos que podem ser utilizados para tornar tarefas mais atraentes e motivadoras. Olha só que interessante. O que nós trouxemos aqui? A gamificação pode ser uma ferramenta poderosa para tornar o direito mais amigável e engajador para o público em geral. É aquilo que eu falei, gente. Trazendo por essa linha de exemplos aqui. Contratos, termos de serviços gamificados, documento,
plataformas para a resolução de conflitos online, produto, né? Programas de fidelidade para clientes, portal de educação e corporativo e serviço. Olha só que interessante, pessoal. A forma que você se relaciona com o seu cliente, ela é muito importante nos dias de hoje. É aquilo que eu falei. Se você não souber tratar, se você não souber encorajar, né? Se você não souber engajar o seu cliente, ele não volta, ele não adquire mais nenhum produto seu, nenhuma prestação de serviço seu. Né? Então, ao contrário do que muitos pensam, o direito, ele deve se atentar a essa questão do consumidor, de como ele é tratado, porque ele lida com pessoas o tempo todo. E não pense, por exemplo, que você enxergar, que o advogado, ele é visto de uma outra forma, né, afastada como um prestador de serviços. Não, o cliente, ele enxerga você dessa forma. Né, como um prestador de serviços, então ele vai procurar o melhor de você. E através dessa questão aqui que eu trouxe, que é a gamificação, que é você incorporar mecanismos de engajamento, né? Procurar esse mecanismo de engajamento e colocar. Então, quando a gente coloca, por exemplo, esse estímulo nos contratos de serviços gamificados, como nós adentramos aqui, colocamos aqui no documento, as plataformas de resolução de conflitos online, isso é incrível. Né? Inclusive, tem empresas, né, professor Anthony, que já fazem isso. Né? Eles priorizam essa questão de tratar por ali mesmo, não precisar do judiciário, é resolver os problemas deles mesmos, né, com seus próprios clientes. Então, isso é muito interessante nos dias de hoje. E a gamificação, ela tem esse poder fabuloso, né? Então, em resumo aqui já vou passar para o professor Anthony, né, falar sobre as dores, e ele vai acompanhar aqui para vocês. Então, quando a gente fala, só para finalizar, professor Anthony, dá tempo? Coisa bem rápida. Só estou perguntando aqui, porque a gente tem bastante coisa aqui para falar. Então... 50 slides. Justamente porque vocês pediram uma coisa mais prática, né? Então, nós tivemos que adaptar, porque ainda que seja um curso introdutório, pedido é uma ordem. O professor está aqui, é para ensinar. Né? Então, basicamente, o que eu trouxe aqui para vocês é uma parte teórica do que seria o mapeamento do jornada do usuário, experiência do usuário, né? E a gamificação. É uma coisa que, bom, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, mas é aquilo, eu vou dar prioridade para a gente falar sobre a questão da informação jurídica, que é o objetivo desse curso. Professor Anthony, a palavra é sua. Obrigado, Jennifer, foi muito bacana. O passador. Eu espero que o passador continue. Vou só aproveitar o que a Jennifer comentou, voltando para o mapeamento, envolver as partes interessadas, ser específico, colocar o máximo de detalhes, ser visual, por isso que a gente trouxe o exemplo do mapa do Spotify, e revisar e atualizar regularmente. Às vezes o cliente do seu escritório ele vai te procurar para várias demandas, vai ser seu cliente por anos. O mapa de jornada do usuário ele não é fixo, ele precisa ser atualizado. E depois, falando da gamificação, a gente trouxe um exemplo bem bacana de termos e condições gamificados, para vocês verem como isso é na prática. Cada exemplo daqui, não sei se vocês separaram, se refere a uma camada do legal design. Então, esse exemplo dos contratos termos e serviços gamificados, design de informação usando gamificação. O exemplo das plataformas para resolução de conflitos online, design de produto. E o exemplo do programa de fidelidade para clientes e do portal de educação corporativa, serviço. A gente vai ver exemplos lá na frente usando isso, mas em relação ao portal de educação corporativa e aos badges, os badges são como aquelas medalhinhas ou certificados. Tem algumas instituições que hoje, em vez de certificado ou diploma, elas te mandam um badge, que é uma forma de que esses elementos, eles invocam o ambiente dos jogos, justamente para tornar mais divertido, você cria desafios, um ambiente mais lúdico. A ludicidade ajuda na aprendizagem. E quando a gente fala do portal de educação corporativa, é porque uma das principais dificuldades é conseguir engajamento para quem trabalha para a empresa, por exemplo. Os advogados precisam criar lá uma nova política de compliance, ou como a colega Rita, salvo engano, trouxe na aula 1, eu preciso escrever a política de segurança da informação. Mas como que eu garanto que as pessoas de fato vão ler, interagir, entender e aplicar bem? O legal design ajuda a preencher essa brecha de engajamento. Então, quando
em vez de eu colocar o documento e mandar por e-mail, eu crio um portal diferente, eu coloco tarefas gamificadas relacionadas a cada parte do contrato, eu aumento as chances, eu coloco ali alguém explicando de uma forma visual, de uma forma pensada para aquele usuário de maneira intencional, eu aumento as chances de que aquele conteúdo seja compreendido e entendido pela empresa e de que ele seja praticado. Não é só aquela questão de, impus uma política nova para a empresa, não expliquei, assistam aqui esse vídeo, eu vou acreditar que vocês cumprem. Não, é de fato criar esse engajamento, criar interação com aquele conteúdo para que o comportamento daquelas pessoas naquela organização seja esperado. Como a gente mostrou ontem naquele diagrama de relação com a informação jurídica, se eu não preparo, não comunico a informação jurídica da forma correta, da forma mais adequada, não consigo esperar que as pessoas se comportem da maneira como eu espero. A gente vai olhar as perguntas mais ali para o final, mas podem deixar os comentários. Hoje, de novo, intervalo entre 11 e 11h05, então a gente vai nessa primeira parte até 11 horas, 11 até 11h05 uma pausa, depois de 11h05 a 11h45, 11h50 parte 2, e aí a gente vai para comentários e perguntas de vocês, e também para as considerações finais. Eu vi uma pergunta ali, como gamificar termos de serviço, a gente vai mostrar um exemplo de um contrato gamificado. Como esse é um curso introdutório, foi até uma fala que eu coloquei ontem no final, não é uma masterclass, um workshop, é introdutório. Tem muita coisa, a gente sabe que o tema ele é muito maravilhoso, mas a gente precisa fazer escolhas, porque são só 6 horas de curso, a gente fica feliz por esse interesse que está despertando em vocês. E aí no final também vai ter os nossos contatos, para a gente fornecer mais recomendações de treinamentos, materiais, recursos para vocês continuarem se especializando nisso e quem sabe trazer mais coisas para a ESA também. Agora, essa aqui das dores é até meio repetitivo, vou falar super brevemente. O que tem de novo aqui, vocês podem ler nos slides, eu já falei até sobre o material, mas caso alguém tenha entrado depois, o pessoal da ESA disse que vai colocar o material lá no Google Classroom. Essas dores que nos afetam não afetam só o profissional jurídico, elas afetam também profissionais de outras expertises, como eu acho que a Rita, que foi a pessoa que comentou, que não é advogada e trabalha com redação de documentos. Exemplos de profissionais de outras expertises. Peritos técnicos que atuam em algum processo, assistentes de regulação de sinistros, por exemplo, em seguros, profissionais de segurança da informação, a Rita é um exemplo, mas a gente tem também, por exemplo, vamos supor que houve um grande vazamento de dados, aí a empresa, eu até trabalhei num caso exatamente assim, vou dar esse exemplo prático. Eu, como especialista em seguros, fui procurado por outro escritório para dar um parecer sobre um caso que foi um vazamento de dados gigante de uma empresa que trabalha com comércio online, não por culpa da empresa em si, mas de um terceiro prestador, que fez muita caquinha com a questão de segurança de informação. Para vocês terem noção, eles escreviam todas as senhas importantes do sistema num quadro igual a esse, visível para todo mundo. Isso gerou um grande problema, porque não é só violação à LGPD, não causa só repercussão na esfera consumerista, porque essas pessoas serão indenizadas, na esfera de proteção de dados, mas também na esfera do seguro, porque eles tinham um seguro contra riscos cibernéticos. Só que o seguro, ele precifica, a gente fala, né, que as seguradoras querem um bom risco, no sentido de a empresa ou a pessoa segurada se precaver no melhor possível para que o risco não se materialize. Só que essa empresa não fez isso. Aí no parecer eu disse, queridos, então, vocês fizeram muita besteira. Vocês têm aqui alguma chance de conseguir alguma cobertura, mas isso vai depender também, por exemplo, de vocês conseguirem afastar a responsabilidade de vocês em relação a esse incidente de segurança de vazamento de dados. Foi um dos casos mais complexos que eu trabalhei. Quando eu interagi com as pessoas do escritório, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eles não têm uma pessoa de jurídico interno para dar um pitaco. E aí eu vi que, na verdade, eles tinham só uma pessoa do jurídico, estavam em reestruturação. Então, assim, esse processo ele é importante também por conta disso. Dores de profissionais jurídicos e profissionais de outras expertises. É o que a doutora Jennifer estava comentando. O nosso serviço enquanto profissionais jurídicos, e falo aqui também para os profissionais não jurídicos que nos acompanham ou acompanharão na gravação, é pensar também no outro. Eu vou dar um exemplo também muito comezinho. Quando a gente aprende a dirigir, eles sempre falam para a gente a direção defensiva. Eu não dirijo só para mim, eu dirijo também para os outros. É isso que a gente aplica também ao nosso trabalho. Quando eu trabalho enquanto profissional jurídico, enquanto profissional de tecnologia da informação, profissional de linguística e por aí vai, eu não trabalho só para mim. Eu trabalho para todos, para os outros profissionais de outras expertises que estão trabalhando no mesmo produto ou mesmo caso, para os colegas do escritório ou para os colegas do outro escritório, para a empresa que eu estou atendendo, ou para a pessoa física que eu atendo enquanto advogado autônomo e por aí vai.
E também outro pontinho interessante, bem breve. Muita gente fala, legal design é novo. Esse foi o exemplo mais antigo que eu encontrei, da década de 70. O Banco Citibank em Nova York tinha contratos de empréstimo que não eram assinados na empresa, as pessoas levavam para casa para ler e não voltavam. Por que isso acontecia? Porque o contrato tinha 3.000 palavras e era indecifrável. O que eles fizeram? Redesenharam esse documento, levando a 20% da extensão original. Então, por exemplo, é como se a gente saísse de 10 páginas e fosse para 2. Falando de aplicação prática, como vocês comentaram sobre perspectivas práticas, vamos lá. A Rita colocou um comentário. Eu sou advogado especialista em direito digital e público da política de segurança da informação e que era de TI. Obrigado, Rita. A gente tinha entendido que você trabalhava em segurança da informação ou TI. Aplicação prática no processo judicial. Tem várias possibilidades de uso. Por exemplo, construir um fluxo de trabalho mais inteligente. Retomando o que a doutora Jennifer falou. Estou lá no escritório e aí eu tenho de atender um cliente específico. Como que eu mobilizo a equipe de advogados, por exemplo, sócio ou sócia, advogado sênior, advogado pleno, advogado júnior e estagiário, para usar de maneira mais eficiente e inteligente o tempo e as habilidades das pessoas para entregar o trabalho com qualidade, sem estourar o orçamento do cliente e no melhor prazo possível. Então, isso aqui tem a ver, evoca aquela camada que a gente falou, que chama design de organização. Como que a organização trabalha. Outro ponto, como que eu demonstro os fatos de uma maneira mais clara e construo uma argumentação mais sólida e convincente? Isso passa, por exemplo, como a gente colocou ali, pela escolha de precedentes mais apropriados. O pessoal processualista vai lembrar, só que uma pinceladinha. Aqui no Brasil, como em muitos países da Europa continental, a gente tem um sistema de civil law baseado em lei escrita. Lá no sistema anglo-saxão, que é o common law, a gente tem a importância do precedente, a case law. Só que com o CPC de 2015, quase que eu digo novo CPC de 2015, já faz 8 anos. Com o CPC de 2015, a gente tem... Essa linha vai ficando cada vez mais borrada, porque aqui no Brasil o precedente vai assumindo mais importância. A gente tem, por exemplo, incidente de resolução de demandas repetitivas. Agora, recentemente, o próprio STJ avocou um incidente de assunção de competência em relação a uma questão relacionada acho que a comercialização de cannabis sativa ou importação. Então, a gente vê vários exemplos de como os precedentes assumem mais importância no Brasil. E, para os casos, para o pessoal que trabalha em contencioso, é importante achar o precedente certo. Aquele julgado que é relevante, que é atual. Porque, às vezes, eu leio umas petições, estão assim, não, conforme o entendimento pacificado. Aí, um julgado de 2001, de um TJ que não é nem do Estado... Não é nem do estado onde o tribunal se localiza. Gente, pelo amor de Deus, ajudem-nos a ajudar vocês, não façam isso. Porque às vezes tem aquela questão do modelo, a doutora Jennifer estava comentando, eu fico com modelo. A gente estava até falando no caminho, até aprofundar um pouquinho esse ponto. Não é que nós somos 100% contra ter um modelo. O problema é, muitas pessoas na internet vendem modelos prontos. A gente não sabe com qual finalidade, para qual usuário aqueles modelos foram feitos. Então, é diferente, por exemplo, vamos supor que a doutora Jennifer e eu trabalhamos no mesmo escritório. E aí nós mobilizamos as outras pessoas do escritório e criamos um template, sei lá, de contrato, de termos e condições, baseado nas necessidades daqueles clientes. Os clientes podem ser internos, a equipe do escritório que trabalha com os documentos, ou os externos, os contratantes do escritório. Eu criei um template, vai ser repetido? Sim, só que esse template que criamos, ele foi baseado em necessidades específicas. O que é bem diferente de eu comprar um template que outra pessoa criou com outra finalidade. Preciso fazer essa ressalva, porque tem gente vendendo template por aí que não tem nem pesquisa em legal design, nunca escreveu artigo sobre, não tem informação específica sobre o tema. Então, assim, muito cuidado com os gold diggers aí pela internet, ok? Só faço essa ressalva aqui. Outra aplicação prática do legal design no processo judicial é chamar a atenção para temas mais relevantes, esclarecer pontos controversos e comunicar questões complexas com fluidez e eficiência, que volta para aquele ponto que a gente estava comentando ontem de como que eu comunico essas questões complexas de uma forma fluida, que não cansa as pessoas e de uma forma eficiente. Aquele exemplo do diretor jurídico ou da diretora jurídica, a doutora Jennifer, que chega para mim, Anthony, chefe do jurídico, e fala, olha, me explica o memorando de 30 páginas em 3 minutos. Ou o que me aconteceu na vida real, não quero um memorando de 30 páginas, eu quero e-mail de 3 parágrafos. Te vira lindo. É isso. As empresas caminham para isso. Então, o advogado ou a advogada não são o centro.
E o último ponto, facilitar e prestigiar a participação de quem atua no processo. De novo, exemplo de várias expertises. Vamos supor que tem um processo judicial em que eu preciso que um perito se manifeste sobre uma questão específica. O perito não é da área jurídica. Ele precisa entender o que se passou no processo, ele precisa entender do que se trata, até para que a manifestação dele naquele processo específico seja relevante, seja adequada. Porque às vezes a gente vive vendo isso, né? Aí apresentam mais quesitos e mais perguntas que falam, não respondeu o que eu queria, por favor, complemente sua resposta sobre tal coisa, ou impugnam a participação do perito. Então essas coisas também podem ser dirimidas por meio do uso do legal design. Dados obtidos em casos práticos, que mostram o valor disso. A gente falou lá atrás, na parte da gamificação, sobre programas de recompensa. A Mafre, que é uma seguradora, ela teve um crescimento de renovação das apólices de seguro de 30%, aumentou a retenção de clientes, usando legal design, um projeto chamado Traduzindo Segurez. Que é o que eles fizeram? Ninguém via valor agregado em comprar seguro. Eu compro um negócio que eu nunca uso, lembrando que quando eu compro um seguro, eu estou garantindo que eu seja coberto caso um problema aconteça. Então, sim, tem um valor. Eu compro a minha proteção, a tranquilidade. E aí, o que eles fizeram? Criaram o meu Clube Mafre, que era um clube de benefícios, e a satisfação dos clientes explodiu. Imagina se os escritórios criassem clubes de benefícios, porque o AB Castro, por exemplo, tem, né? Tem lá o clube de descontos. Fica aí a dica, quem sabe criar benefícios específicos para o cliente que está com você há mais tempo, que tem mais casos, que responde por uma parte maior do seu faturamento, por aí vai. Isso se as normas permitirem, tá? Da OAB e por aí vai. Acesso a novos mercados. O Nubank fez uma parceria com a Chubb, que começou no Brasil, foi também, acho que para o México e Colômbia, salvo engano, para um produto chamado Nubank Vida. Resultado, 50% dos clientes que adquiriram aquele produto compraram pela primeira vez. Eles chegaram a 10 bilhões de reais de cobertura total, venderam mais de 100 mil apólices em poucos meses, e o produto virou líder de mercado. Também foi um trabalho envolvendo legal design. E aí a gente colocou, lá no final tem slide para saber mais, tem 2 indicações de livros onde vocês podem ver mais detalhes sobre isso, que a gente preferiu dessa vez condensar as referências. Economia de 50% no tempo para revisão de documentos. Isso é um trabalho de design de produto. Foi feito no escritório na Alemanha chamado Dentons, a filial deles em Düsseldorf. Eles usaram uma plataforma de IA chamada Luminance. O quarto exemplo, a empresa Payoneer fez um design de serviço com gamificação usando um software chamado Centrical. Eles conseguiram reduzir pela metade o tempo para a criação de material didático e conseguiram uma aprendizagem para compliance de 90%, colocando em miúdos. A Payoneer precisava treinar os funcionários em relação a questões de compliance. Eles gastavam muito tempo criando material didático, esse tempo caiu pela metade. E eles conseguiram garantir uma aprendizagem de 90% em relação a esses temas, o que é bem relevante. Outro exemplo, melhor uso do tempo. A empresa Telstra, aqui falando de design organizacional, ela criou um NDA instantâneo. NDA é aquele acordo de confidencialidade. Desculpa o estrangeirismo, Non-Disclosure Agreement, acordo de confidencialidade. O que eles conseguiram com esse trabalho de design organizacional? Melhor uso do tempo, reduzindo pela metade o tempo dedicado a reuniões internas, reduziram em 71% o tempo para revisar comunicações internas e em 82% o tempo para escrever os acordos de confidencialidade. Ou seja, dos 220 advogados do departamento jurídico, eles reduziram 44 mil horas de trabalho, o que é muito expressivo. O outro exemplo, o escritório português, Vieira de Almeida, também usando design organizacional, conseguiu incrementar a produtividade para os clientes em 200%. Então, todos esses são exemplos práticos, com dados e fatos que mostram por que vale a pena investir em legal design em linguagem simples. Porque aqui, só voltando um ponto, a Mafre, o Nubank, eles usaram também linguagem simples nesse trabalho. Tiraram o jargão do segurez, o juridiquês, e fizeram esse trabalho. Outro caso prático, esse vem da França, de direito de família. Vai que temos aí alguém que atua na área de família.
uma advogada, que foi um exemplo de design de produto, ela usou uma ferramenta chamada Case Law Analytics. E o que ela conseguiu fazer? Ela construiu uma estratégia processual mais assertiva em relação a interpor ou não um custo de apelação, usando essa ferramenta. A ferramenta, que é uma solução de IA, usa análise de dados, Data Analytics, e o que ela fez? Ela conseguiu estimar se haveria e quando seria o valor da indenização por força de uma decisão do juiz dessa vara de família. Então, ele estudou o caso para analisar se seria pertinente interpor uma apelação e ela desistiu diante do custo. Não valia a pena, pelos custos processuais, ela interpor diante da chance de que houvesse uma decisão favorável ser baixa, o que é muito bacana. Uso no Poder Judiciário. Ontem a gente falou do exemplo físico dos prédios das cortes. Hoje a gente vai detalhar isso. Esse caso se chama, são as Shepparton Law Courts, ou as cortes ou os tribunais de Shepparton, que ficam na Austrália. Eles fizeram um trabalho de design muito bacana, em que eles pensaram em como construir o edifício. Então, o edifício foi pensado para ser mais acessível e receptivo, pensaram para sustentabilidade, acessibilidade e criação de espaços de espera amplos com visibilidade e uso natural, porque eles perceberam que as pessoas esperando em salas fechadas ficavam aflitas. Olha que bacana. Entrevistas com usuários e fizeram entrevistas com usuários e viram no resultado final que estavam atendendo às necessidades dos cidadãos e dos funcionários dos tribunais. Por exemplo, os funcionários dos tribunais, faltou um parêntese aqui, tinham dificuldades com como fazer o faturamento, porque o fluxo era muito grande como uma empresa. Como que eu registro aqui os custos processuais, o que pagou, o que entrou, o que saiu? E também a questão do uso de tablets, que facilitariam esse trabalho. E o que eles conseguiram de bacana? Agora eles sabem de antemão quem veio ou não para a audiência e existe uma melhor gestão de tempo e redução de ansiedade para quem precisa comparecer ao tribunal. Olha que curioso isso, eles descobriram que as pessoas, quando elas recebiam a notificação para comparecer, isso já gerava uma ansiedade, um desespero. Então eles criaram um sistema de registro que consegue neutralizar essa ansiedade e trazer maior previsibilidade para esse processo. Eu acho que esse caso é, inclusive, o único no mundo. Eu não tenho notícia de outro caso do tribunal construído especificamente para isso. Bom, depois a gente vai ali para os comentários. Eu vou... No intervalo, daqui a 12 minutos, eu vou olhar os comentários e a gente volta falando sobre eles. Mas podem continuar deixando por aí. Próximo caso a comentar aqui do Brasil, falando de design de sistemas. Lembre-se que o design de sistemas é a camada mais profunda, que eu repenso todo o sistema jurídico. O CNJ, em 2020, baixou a resolução 332, falando de um sistema chamado Synapses, que é uma plataforma de soluções de AI de parametrização. Vejam como Legal Design e IA caminhando aí juntos. Inclusive, acho que a Jenny comentou ontem, um dos eixos de atuação do Legal Design Lab é justamente sobre IA, é novo. Fabiana Barros levantou a mão. Não, tranquilo. Fabiana, se você conseguir escrever a dúvida, e aí a gente volta com ela depois do intervalo, tá bom? É só para a gente não perder aqui, porque hoje tem bastante conteúdo e falta pouco tempo para pausa. Se você puder, por favor, escrever, ou então na volta do intervalo, aí a gente já volta com a sua colocação. Obrigado. Voltando para essa questão dos sinapses. De fevereiro a agosto de 2020, o Judiciário apurou que existiam 64 projetos de IA em operação e implementação, além da plataforma Synapses. Por que eles usavam IA? Para agilidade, eficiência, precisão e transparência. Pelo relatório de Justiça em Números de 2021, foi constatado que essa aplicação de soluções de IA aumentou a produtividade dos magistrados, reduziu o tempo para a prolação de sentenças e reduziu as despesas totais em 4,5%, ou seja, quase 5 bilhões de reais. E aqui eu vou entrar com vocês no primeiro exemplo de como o STF tem utilizado linguagem simples e legal design juntos, justamente para criar uma prestação jurisdicional que é mais interessante para as pessoas. A partir de agora, vocês vão ver que a gente vai detalhar cases, então e ao final, como a doutora Jennifer colocou, nós vamos falar de ferramentas práticas que vocês podem usar para desenvolver trabalhos de design.
Então, o primeiro exemplo do STF é o informativo STJ. Desde o segundo semestre de 2020, eles começaram a modernizar um material que eles criavam, que chamava Informativo STF, falando sobre os casos mais relevantes julgados. O que eles colocaram? Infográficos, jurisprudência internacional, links para o vídeo da sessão de julgamento relativo àquele caso, indicação se houve ou não audiência pública e também ícones visuais mostrando a Agenda 2030. Lembre-se de que a gente comentou isso ontem. Então, vocês devem estar vendo aí nos slides, aqui, quais os objetivos de desenvolvimento sustentável? Perdão, relacionados a esse caso específico, aqui o ODS 8 de trabalho e crescimento econômico, 9 de indústria, inovação e infraestrutura, o 10 de redução de desigualdades, o 16 de paz, justiça e instituições eficazes. Esse aqui era um julgamento sobre a reforma trabalhista. Esse é o informativo de 2023, que é o de junho. Aqui você consegue ouvir um áudio do texto, design inclusivo para as pessoas que não possuem capacidade visual, e aqui você consegue ver quem participou como amigos Cury, o amigo da corte, são aquelas instituições interessadas em se fazer representar, conforme que a legislação prevê. Além disso, outro exemplo do STF foi um material chamado Supremo Contemporâneo, que é um marco na produção e difusão de conteúdo do STF, foi desenvolvido pela Coordenadoria de Difusão da Informação, e é uma nova linha editorial, cuja primeira edição foi publicada em junho do ano passado, focada no tema liberdade de expressão. E o que eles incluíram nisso? Elementos visuais com foco em usabilidade. E essa iniciativa, eu trouxe aqui duas, a gente poderia falar de várias, mas essa iniciativa se soma a outras que estão sendo desenvolvidas pela Corte com o mesmo enfoque. E é o que a doutora Jennifer e eu tínhamos comentado ontem. Esses exemplos de baixo para cima vão influenciando o que acontece no judiciário do país, o que é muito positivo. O que eles têm, por exemplo, no Supremo Contemporâneo? Eu queria que a luzinha pegasse ali na TV, mas não pega, mas eu vou apontando. Recursos visuais, então destaque de qual o tema, quais as teses, os principais trechos dos fundamentos da decisão, quais direitos estão em debate. Então aqui, eles estão debatendo a liberdade de expressão em relação à imunidade parlamentar, dizendo que essa liberdade ela não alcança a prática de ilícitos, discurso doloso que incite a violência e por aí vai, e um resumo daquele julgado, o que é muito bacana. O outro, fica à vontade. Gente, só para chamar a atenção, olha só que interessante. Lembra daquela questão que eu falei sobre a questão de visual mesmo? O próprio STF ele não precisou investir em iconografia, nenhuma imagem e também cores muito chamativas para poder trabalhar aqui. O simples funciona, olha só. Nós temos eles investiram na questão de diagramação, que a gente chama, né? Principalmente das pausas de respiro, e inclusive chamar a atenção para o que realmente importa, né? Então, é isso que é interessante. Sim, até porque ontem a doutora Jennifer fez comentário sobre que não é legal design, a gente já vê exemplos muito esdrúxulos. Eu já dei aula em outro lugar uma vez, trouxeram uma coisa colorida, a foto do advogado do escritório, a página inteira vermelha, a fonte azul. Eu falei, gente, que desespero! Me deu um desespero, é isso. Gente, menos é mais. Pega a Marie Kondo do minimalismo, menos é mais. Eu recebi um exemplo na semana passada que o endereçamento estava em 3D, gente. Pelo amor de Deus, não precisa disso tudo. É porque a questão é, design é forma que segue função. Não é imagem, não é cor, não é linguagem coloquial, não é o que eu acho. É técnico, é pesquisa de usuário, então vou atrás do usuário para saber, para obter insights. Eu crio a solução com base em empatia, com base em definir qual problema, qual necessidade vai ser qual vai ser atacada. Eu exploro ideias e opções, faço um filtro nessas ideias, e quase 11 horas. Faço um filtro nessas ideias, eu tenho que passar rápido quando a gente se diverte. Que a Jennifer falou do tempo, falei que horas são, 10h54. Só voltando, perdão para não perder o raciocínio. Como a doutora Jennifer colocou, design thinking são 5 passos. É uma das ferramentas de design. Talvez os designers assistindo falem, não é só design thinking, não é só design thinking, tá? Tem vários autores aí com outras propostas. É que o design thinking é o mais conhecido. Mas, tudo isso para comentar que não é da nossa cabeça. Existe empatia, o colocar-se no lugar do outro de fato e se despir da nossa perspectiva para pensar a partir da perspectiva dele, definir um problema e necessidade específico para ser atacado
criar e explorar várias opções de ideia e depois refiná-las, passar para a parte de prototipação, para criar uma versão rápida, barata e simples daquela solução e testá-la com o usuário. E a observação de comportamento, que a doutora Jennifer tinha comentado, até pegando esse gancho, no livro Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim de velhas ideias, que a gente recomendou, aqui no Brasil, em português, publicado pela Alta Books. Está nas referências de uma das duas outras aulas. Eles contam, por exemplo, o desenvolvimento de apps pela Apple nos Estados Unidos. Como que eles fazem? Eles colocam um totem no shopping em outros lugares e deixam o aplicativo ser usado num tablet pelas pessoas. E aí os pesquisadores observam aquele ponto de análise comportamental que ela tinha colocado ali na parte de pesquisa de usuário, mapeamento de jornada e gamificação. Eles observam o comportamento dos usuários, fazem registros e os próprios pesquisadores e funcionários da Apple proativamente chegam e falam: ah, mas o que não funcionou aqui? Se o botão fosse de outra forma, te ajudaria? E aí eles colhem esses insights e criam um aplicativo que vai chegar no nosso celular e que a gente vai usar depois. Então vejam como é um processo muito cuidadoso e um processo muito acurado. Não é um achismo, é um processo baseado em ciência, baseado em técnica. Por isso, quando a gente fala do simples e do menos é mais, que a doutora Jennifer fez exemplo de 3D, gente, pelo amor de Deus, o Word Art, deixa ele lá nos anos 2000, bem bonitinho. Pelo amor de Deus. Exatamente, como a doutora Jennifer está colocando, teste primeiro antes de usar a solução definitivamente. Até porque, eu não sei se a gente deu esse exemplo ontem, já passei poucas e boas, já soube de histórias de colegas. Existem juízes que eles são mais abertos e menos abertos a questões de legal design e visual law. Tem um pesquisador chamado Bernardo de Azevedo, que ele escreveu 2 artigos, fez uma pesquisa sobre o uso de elementos visuais na magistratura federal e estadual. Lá no livro Legal Design da editora Foco, ele escreveu, acho que tem os 2 artigos dele, um sobre o estadual e outro federal. Os juízes, eles gostam de legal design e visual law de maneira moderada, como a gente está vendo aqui. Não é um show de cores, fotos, animações 3D, tela pisca. Não. Segunda coisa, a gente sabe que QR Codes ajudam muito. Só que o problema dos QR Codes, no caso dos juízes, eram 2. Primeiro, o conteúdo pode se perder, porque às vezes o pessoal usa uma solução gratuita para criar QR Code e o link some, e aí não tem acesso. E segundo, o fato de precisar usar outro aplicativo. Então não consegue ver só no Word, tem de apontar a câmera, abrir outro aplicativo para acessar aquele conteúdo. Então são dicas aqui práticas que a gente está trazendo. Doutora Jennifer vai fazer um comentário. Só tem um outro terceiro ponto que é muito interessante. O QR Code, ele faz com que a pessoa ela perca o seu foco e atenção. Então, ela pegou no celular, já sobe uma barra de notificação, ele já perdeu totalmente foco. Então, cuidado na hora de usar o QR Code nas pessoas iniciais. Eu acredito que não é a melhor opção. Obrigado, doutora Jennifer. Agora, falando em informação à sociedade, rapidinho, antes da gente fazer a nossa pausa, o que é o informação à sociedade? O STF começou a criar um resumo didático dos julgamentos presenciais ou virtuais que são realizados no plenário da Corte. E esse resumo, julgamento, trazia informações como qual foi o resultado da votação, quais fatos envolvem a controvérsia em julgamento, quais os fundamentos da decisão tomada pela Corte e quais as teses abordadas, por exemplo, aquelas aplicadas em recursos com repercussão geral. Aqui vocês têm um exemplo visual, olha que bacana ficou esse material. De novo, existe um uso de cores de identidade visual, aqui da parte de design a gente não pode negar. Provavelmente, toda empresa ela tem um manual de marca. Provavelmente, o manual de marca do STF, ele tem essa cor de azul, que é um azul mais celeste com o branco, o logotipo é estilizado. Então, os materiais que forem ser produzidos usam essa paleta de cores e esses elementos visuais. Inclusive, para projetos práticos de legal design, fiquem atentos a isso. A melhor técnica é você ter designer e advogado juntos trabalhando. Todas as vezes um projeto de legal design, teve um escritório em que eu trabalhei só com isso por 1 ano, perto, né, junto num time com designer, e hoje eu trabalho só com legal design em linguagem simples. Sempre peçam um manual de marca do cliente quando vocês forem criar materiais de design, quando não for só texto. E aí, sejam usando Adobe, Canva, Figma, dos quais a gente vai falar mais para frente, fiquem atentos à identidade visual. Por quê? Quando a gente usa a identidade visual, a gente expressa valores da marca por meio de elementos visuais. Da mesma forma que o tom de voz, que a gente comentou ontem, os aspectos visuais também expressam valores da marca. Então, aqui você tem a identidade visual do STF, você tem um resumo dos fatos, 2 parágrafos. Eu pulo de emoção, conseguindo resumir em 2 parágrafos. Quais as questões jurídicas controvertidas, quais os fundamentos da decisão? Eu não trouxe vários screenshots, senão ocuparem muitos slides. Aqui tem, para quem quiser consultar, DPF 347, arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. E aqui,
quais os ODS da Agenda 2030 relacionados. ODS 3, saúde e bem-estar, e ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Assim, no nosso caso, sempre vai ter o 16, né, porque justiça e instituições eficazes, mas também tem os outros. A gente vai parar por aqui, pausa, porque já deu 11 horas, 5 minutinhos de pausa. A gente volta com o exemplo da Clement Gold com os Creative Contracts, tá bom? E aí a gente vai olhar comentários de vocês. A gente volta daqui a pouquinho. Quem tá no presencial pode levantar e ir ao banheiro tomar água. Quem tá no online também, aproveita, levanta, estica o corpinho, toma uma aguinha, vai ao banheiro, que aí a gente volta para a segunda sessão. Muito obrigado. Bom, a gente volta falando desse caso que é bem emblemático, vocês já devem ter visto esse contrato em quadrinhos da Clement Gold, foi um projeto chamado Creative Contracts. O que eles fizeram? Existe a África do Sul tem problemas similares aos do Brasil, tem uma baixa literacia, muita população analfabeta, muito humilde, com uma formação escassa, eles precisavam entender como que eles explicavam um contrato de trabalho para aquela população. E aí uma empresa chamada Indigo Fruits Limited, uma empresa de Limpopo, em maio de 2016, tinha mais de 200 colhedores de frutas com contrato coletivo. Depois da primeira temporada de implementação, o tempo de indução dos contratos caiu de 4 horas para 40 minutos. Ou seja, o tempo necessário para que eles explicassem e fossem projetados pelos trabalhadores. Esses contratos em quadrinhos se tornaram um novo normal, foram usados já por várias empresas, inclusive até em outras áreas, acredito que em seguros também, talvez já tenham tido. Aqui no site deles fala que eles já fizeram formulários. Eles tinham dito que tinham feito contratos, ainda não tive confirmação. Mas tem uma outra professora, essa da Austrália, chamada Camila Anderson, recomendo também que leiam a produção dela, que fala de contratos em quadrinhos em serviços bancários. Eles receberam um prêmio 5 estrelas de isso aqui tá a mais, de melhor design de contrato pela WorldCC, e essa classificação de 5 estrelas é pela qualidade do design e da linguagem e pela facilidade de uso. Aqui a gente trouxe as fotos para vocês verem. Então aqui tem a capa mostrando que são trabalhadores colhedores de laranja. Aqui está dizendo o que acontece quando eu falto. Se você não for vir, avise o seu chefe pelo menos um dia antes. Se você ficar faltando sempre, você recebe aviso e depois é demitido. Qual a duração do contrato de trabalho, que é avisado uma vez antes uma semana antes de acabar. E o código de conduta. Saiba o código de conduta e fique atento a ele. Tem um contrato inteiro, eu acredito, no site, acho que do Ministério Público, uma coisa assim. Porque é difícil de achar esse contrato inteiro. Eu vou ver se a gente consegue mandar para vocês, porque eu acho que eu baixei. Porque no site da própria Creative Contracts tem só um trecho. Aqui também mostra como que funciona o seu pagamento. Então, se você retirar de uma certa forma mais cuidadosa, você recebe mais. Se você tirar de maneira desajeitada, colher laranja, recebe menos. Qual a porcentagem de pagamento? Quantos dias você precisa trabalhar para receber? Quais as sanções que você recebe? Então, se colher pouco, advertência, demissão. Outro exemplo, quer falar? Gente, olha só que interessante, na parte de Visual Lock, voltar, como que é importante a gente entender esse contexto? Aqui, como o professor Antônio salientou, esse contrato ele foi criado visando, para um público com pouco grau de alfabetização. Então, o que mais a gente entende aqui? Qual que é a linguagem principal que eles adotaram aqui? Imagens. Olha, né? Então, que nem, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, quanto mais você colher, mais você vai ganhar. Olha só que interessante. Então, eles utilizaram justamente essa questão, as figuras. E qual que é a diferença? Se a gente for aqui lembrar a diferença dos públicos, né? O slide anterior, o exemplo anterior, foi exatamente de um informativo do próprio STF, né? Em que eles não utilizaram tantas imagens, mas ainda assim utilizaram a questão do espaçamento, a questão de imagens diferentes, né? Elementos visuais diferentes desses aqui. Olha só que interessante. Era isso que eu queria colocar, professor. Obrigado, Jennifer. É isso mesmo. Mais texto para um público com maior literacia, menos texto para um público com menor literacia. De onde que eles conseguiram isso? Pesquisa de usuário, mapeamento da jornada do usuário. Agora a gente vai falar de um exemplo da Mourabia. A Mourabia é uma agência de inovação jurídica francesa. A fundadora Marie Potel Savie já veio ao Brasil, acho que uma vez, ano passado. Eles fizeram
uma reestruturação de um contrato de seguros. É um contrato empresarial complexo. A gente chama esse tipo de seguro de grandes riscos, tanto pela complexidade do contrato, da natureza dele, quanto pelos valores envolvidos. E eles reestruturaram a informação, reescrevendo em linguagem simples. O que eles fizeram? Um documento denso, truncado, complexo, tedioso, virou uma ferramenta de ação acessível e visual com incentivos de um tempo estimado de leitura. É um elemento que a gente pode colocar nos contratos, colocar na capa um timer ou no finalzinho, ali perto do rodapé, tempo estimado de leitura, 15 minutos. Isso é um incentivo à leitura, porque todo mundo que abre um contrato e fala, ai meu Deus, eu nem vou ler tudo porque eu vou levar muito tempo lendo. Esse é um seguro garantia, ou seja, você garante que aquilo que foi contratado vai ser de fato entregue. Então, tem garantia de performance, tem garantia judicial usada em questões tributárias e por aí vai. Não vou aqui explicar todos os seguros de garantia, porque a gente não tem tempo, mas só para exemplificar. Outro elemento legal, o pessoal pediu coisas práticas, linha do tempo. Então, essa linha do tempo explica o que acontece no contrato. Então, a data do fornecimento, período para emitir fatura, o fornecedor emitiu a fatura, qual o prazo máximo de pagamento, o segurado pede cobertura, ativa a cobertura, o máximo período para financiamento, o vencimento, quando o risco se materializa, por exemplo, o comprador ou comprador público não paga a fatura, aqui o período para constituí-lo em mora, aqui é decretada essa mora, e aí o período máximo para mandar, avisar o sinistro e receber esses valores. Aí o segurado requer a cobertura e a cobrança, tem um período de espera, um período para pagamento desse sinistro. E aí a seguradora indeniza o segurado. Um contrato complexo, explicado de maneira simples, com pouco texto em linguagem simples e elementos visuais. Aqui, isso está anonimizado, obviamente, já está em inglês, não está em francês. Outra coisa legal, glossário. Eu ia até colocar um outro exemplo aqui, não coloquei pelo tempo, mas o glossário, nós não colocamos, ajuda muito. Qual a definição de comprador, segurado, seguradora, fatura, comprador público, fornecido ou fornecimento, outra linha do tempo sobre como você deve ser, como funciona para ser coberto, quais são as partes e quais as relações contratuais, olha que legal. Tudo bem explicado. É aqui as cláusulas com os termos definidos, destacados, cláusulas concisas, cláusulas claras, não é aquele negócio enorme. Tem um contrato de seguro desenvolvido pela Alexia Abogados na Colômbia, que inclusive eles colocam as definições, em vez de um glossário, do lado. Eles criam um quadrinho bem pequenininho, destacado, com uma definição curta e clara. Agora a gente vai falar, a gente estava falando de gamificação. Um caso prático de contrato gamificado, que alguém ali nos comentários tinha perguntado. O que eles fizeram? Foi também dar Murrabi. Eles precisavam criar, olha que bacana, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, eles precisavam garantir o consentimento informado de menores de idade em relação ao tratamento e utilização de dados pessoais. O que eles fizeram? Eles criaram um jogo chamado King Privacy Saga. Então, eles usaram elementos de neurociência. Lembre-se de que na primeira aula a gente comentou sobre o papel da neurociência nos contratos. As pessoas não leem, as decisões são automáticas, são intuitivas e não racionais. Vamos voltar nisso, mas só relembrando, linguagem simples para combater dark patterns, porque a gente sabe que termos e condições ninguém lê, você coloca ali o que você quiser, e garantir os direitos. E esse jogo comunica o conteúdo de forma completa e acessível e foi premiado pela International Association of Privacy Professionals, a IAPP, quem é da área de proteção de dados conhece, e também pela Women at Privacy, que é uma organização que reúne mulheres que trabalham na área de privacidade e proteção de dados. Aqui tem um GIF, olha que bacana que ficou. Tem um jogo e o jogo vai explicando toda essa parte. Eu acho que o jogo não está disponível para acesso aqui no Brasil. Provavelmente só na Europa ou nos Estados Unidos, mas vocês conseguem ver como que ficou. Quem imaginaria um contrato colocado gamificado dessa forma? Né, professora Jennifer? Com certeza. Com certeza, e ficou bem bacana. Gente, é interessante a gente já adentrar essa questão da imagem mais uma vez. Olha só que interessante. Nós utilizamos imagens para transformar, aliás, para comunicar informações complexas. Por exemplo, o professor Anthony trouxe aqui o exemplo da Mojave, em que eles utilizaram uma linha do tempo. Olha só que interessante. Eles poderiam... Quanto tempo aqui, professor Anthony, mais ou menos, eles gastariam explicando todas essas informações aqui, se não fosse por linha do tempo? Então, olha só que interessante. A linha do tempo, ela também não é utilizada para explicar coisas que são simples de entender. Então, tudo é contexto. Imagem é contexto. Outra coisa que é bastante interessante nós entendermos é que o ser humano, ele absorve melhor a comunicação
visual, né, através de imagens, do que pela própria linguagem, né? Isso é muito interessante, porque cientificamente nos explica que o nosso cérebro ele tem um grau de recurso maior quando ele é visto pela imagem. Então, por isso que você se recorda. E tem um entendimento muito melhor, mais facilitado do que pela comunicação escrita. Exatamente. A pregnância da informação escrita é mais baixa, o cérebro lembra menos. Pregnância da informação visual é mais alta. Tem uma pesquisa que acho que foi a doutora Jennifer compartilhou comigo, falando, eu fiquei chocado, que o nosso cérebro processa 10.000 vezes mais rápido o conteúdo em imagem que o conteúdo em texto. É chocante. Por isso a importância de elementos visuais. De novo, a ressalva, não taquem imagens em tudo, mas usem imagens quando for importante. Aqui é um outro exemplo de uso no pré-contencioso. Lembre-se que a gente falou na primeira aula sobre a norma do CDE, que diz que acesso à justiça não é só no judiciário, também é fora do judiciário, até de maneira informal. Na Finlândia, acho que até eu vou passar rápido, porque a gente já comentou esse caso na aula passada, existiu uma entidade de previdência privada, a líder de mercado, que precisava criar uma carta, uma notificação, falando, querido, sei lá, querida viúva do senhor fulanito de tal, que tinha um plano de previdência privada conosco. Você não vai receber a indenização mensal, não vai conseguir levantar os valores pela razão X. Eles desenharam essas notificações no modelo centrado no usuário para prevenir o surgimento de litígios. E aqui a gente tem o antes, bem tradicionalzão, e o depois. Coisas que eu queria destacar. E aqui eu consegui essa imagem em alta definição, dá para vocês usarem aquela ferramenta de tradução que a Jenny comentou para olhar. Mostra aqui já no topo claramente qual a decisão. Por exemplo, nesse caso que você recebeu a pensão. Eu sendo pessimista, né, falando que era não a que eles estão concedendo. Então, a primeira frase do documento já é: você vai receber a sua pensão, que é ótimo. Imagina ter de ler até o final. Lembram do exemplo da gaveta? Informação importante em cima, intermediária no meio, menos importante embaixo. Fala para você quanto você vai receber de pensão, a partir de quando, em qual data do mês a pensão vai ser paga. Então, sei lá, a partir de abril de 2024, todo dia 5 você vai receber X. Professor Anthony, aquilo que o professor falou, ele já trouxe aqui, ó, no início do documento, qual que é o objetivo do documento? Falar que você vai receber em tal dia do... O importante, objetivo, é isso que é comunicação eficaz e simples, não é mesmo, professor Anthony? Quem lê, entende o que lê, encontra a informação que procura e usa essa informação. Outro ponto, informe em linguagem clara como funciona a parte tributária e o que a pessoa deveria fazer. Um documento que é fácil de entender, amigável e tem um tom de voz ameno. A gente já falou sobre a questão do tom de voz, não vamos nos detalhar nisso, mas de uma forma bem resumida e genérica e leiga, como você transmite essa informação para quem está lendo o documento? A Varma, que é essa empresa, assume um papel de cuidadora das pessoas. Olha como é humanizado. Então, eles informam para esse novo pensionista outros serviços aos quais eles têm direito. A Varma se coloca à disposição para fornecer apoio e dar opções se a pessoa tiver alguma hesitação. Por exemplo, tem uma questão tributária lá nórdica que eu não vou entrar agora em detalhes, mas se a pessoa trabalhar e for receber a pensão, tem alguma questão. E aí eles falam disso. Por exemplo, se você quiser trabalhar em meio período. E ela informa qual a legislação relevante aplicável e o que você deve fazer caso você esteja descontente com essa decisão. É a notificação dos sonhos. Imagina se toda notificação em relação a contratos bancários ou financeiros fosse desse jeito. Na iniciativa privada, um exemplo de seguros, elementos visuais de linguagem clara numa ACP. O MPF instaurou uma ACP que contestava a distribuição de superávit de um plano de previdência fechado em relação à respectiva patrocinadora. Trocando em miúdos, plano de previdência fechado é só para um grupo. Por exemplo, tem a FUNCEF para a Caixa, a Prev acho que para o Banco do Brasil, a Postales para os Correios, a Prev para o BB, FUNCEF para a Caixa, a Petro para a Petrobras e por aí vai. O MPF disse o seguinte: olha, esses investimentos que vocês fizeram com os fundos que as pessoas pagaram para esse plano de previdência, esse dinheiro é investido para ele conseguir render para pagar aposentadorias e indenizações. Teve lucro. O MPF falou, peraí, esse lucro tem de ir para o fundo ou para os participantes, não é para ir para a patrocinadora, que é a empresa que constitui esse fundo. E aí a patrocinadora, isso aqui já está anonimizado, obviamente, ela apresentou este infográfico. Eu não vou explicar aqui, porque a gente já está em 11h21, mas olhem o nível de detalhe, como eles conseguiram condensar um monte de informação.
toda a linha do tempo, da criação do plano até o recurso que a empresa apresentou que ia ser julgado, as razões para o provimento da apelação, fundamento de nulidade e razão para a reforma, dizendo da legalidade da resolução do órgão regulador de previdência fechada, que é a Previc, as particularidades do plano da empresa, quais os reflexos negativos para o mercado dessa decisão. Olha que bacana. Falar, querido juiz e juíza, você não está só me afetando, você está afetando o mercado. Está em linha com o que a Jenny tinha comentado, daquela diferença de definição entre design centrado no ser humano e design no usuário, que uma se focava na necessidade daquelas pessoas e outras num grupo. Isso aqui é pensar no grupo, o impacto para o mercado, porque é uma perspectiva de direito que normalmente o judiciário não tem. A gente tem dois problemas. Não temos juízes formados em todas as expertises, seria impossível. Volta para aquele ponto da primeira aula que a gente comentou de atualizar o currículo de direito. E os juízes deveriam ser submetidos a atualizações sobre todos os temas relevantes. Então, surgiu um tema novo, se fosse administrador do judiciário, ia ser obrigatório. Surgiu um tema novo, criou um tema novo, todo mundo assistir e se familiarizar. Porque o Richard Susskind, por exemplo, outros autores, comentam que no futuro, o que vai acontecer, por exemplo, a doutora Jennifer é especialista em direito do consumidor. No futuro, a gente sabe que já existem várias especializadas, mas em algumas comarcas menores, em muitas outras situações, vários tipos de processos caem com juiz só, principalmente quando de natureza civil. No futuro, a gente vai ter uma concentração por expertise do julgador. Então, por exemplo, tudo que é de consumidor vai para a doutora Jennifer, porque ela sabe. Mas até que esse dia chegue, uma das formas de resolver isso é explicando pontos aos quais o judiciário não se assentaria. Por exemplo, um reflexo deletério para o mercado. Falar que, olha, e tem uma área que eu recomendo que vocês estudem, que se chama análise econômica do direito. Tem autores como Luciano Benetti Tim e outros aqui que não vou lembrar de cabeça, que falam dessa parte, os impactos econômicos das decisões judiciais e das políticas públicas. Porque às vezes é muito fácil ser bonzinho, falar que a gente vai dar, mas com que dinheiro que a gente vai fazer isso? De onde a gente tira? Por exemplo, falando de seguro de novo, um caso em que eu atuei, prometo ser breve. A gente tinha, e gente, se a gente passa 5 minutinhos ou 10, já conto com a compreensão de vocês. A gente tinha um caso em que um paciente, não tiro a razão dele, tinha algum quadro de hepatite muito grave. Aí tinha um medicamento aqui no Brasil que era mais barato, mas causava efeitos colaterais, e tinha um outro não incluído no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que o plano não queria cobrir, que custava R$2 milhões, era importado dos Estados Unidos, e uma dose parece que resolvia, ou tinha menos efeitos colaterais. Eu entendo o paciente, só que o problema é, o plano de saúde ou seguro-saúde, você cria ali você tem um mutualismo, ou seja, todo mundo coloca dinheiro para gerar um fundo e pagar pelas despesas. Se eu pago R$2 milhões em uma dose de medicamento para uma pessoa, de quantos que eu estou tirando? Quantos outros procedimentos? Talvez pacientes com câncer ou com outras questões crônicas precisam também de tratamento. Então é uma decisão muito difícil de sopesar. E aí, aspectos como a análise econômica do direito ajudam muito. Eu não sei de onde a gente tirou isso, né? Mas veio aqui, vamos lá. De onde a gente tirou isso? Não, gente, perdão, foi só uma brincadeira, mas esse ponto não era nem previsto a gente comentar originalmente, mas é importante para trazer esse outro aspecto. Vejam que exemplos ricos a gente escolheu para vocês, sobre vários temas. Esse aqui foi curioso, foi um case construído num evento de inovação chamado Future Law Experience. O que aconteceu? Existe uma ação trabalhista para reconhecimento de vínculo entre uma plataforma de prestação de serviços online e os profissionais. Foram apresentados memoriais com uso de legal design. A quinta turma do TRT da 2ª Região, São Paulo, entendeu por unanimidade que a Justiça do Trabalho era incompetente para julgar a ação, por não existir relação de trabalho entre o parceiro cadastrado no aplicativo e a Pax, que é essa empresa. A sentença de primeiro grau foi anulada e o processo foi encaminhado para a Justiça Comum. Antony, está expressando valores pessoais? Não, eu não vou dar a minha opinião sobre o tema que é controverso. O que eu estou comentando seja por um lado o argumento ou do outro, legal design funciona. E uma vez, até aproveitando, me perguntaram em outro curso assim, mas qual a evidência específica de que foi o uso dessa técnica? A gente ainda precisa ter mais pesquisa, que levaria tempo, de plotar vários casos de legal design e fazer uma comparação industrial. 1000 petições com, 1000 petições sem. Mas exemplos como esse mostram uma evidência muito forte da importância de usar isso. E também pelo ROI que a gente já comentou, os benefícios colhidos pelas empresas, pelos particulares, pelo poder público. O que eles fizeram? Incluíram elementos visuais, incluindo vídeos explicando a jornada do usuário na plataforma, reduziram de mais de 15 mil palavras para 3 mil, reduziram 80%, informação mais objetiva e direta e deram sentido e visibilidade para circunstâncias incomuns, específicas desse caso. É muito bom pensar nisso, inclusive. Legal design, linguagem simples jurídica, para comunicar aspectos singulares. Porque, às vezes, a gente que era jurídico é o pessoal do não. Como que eu vou abordar um ponto novo para o judiciário?
Eu vou usar doutrina estrangeira, eu vou usar exemplos de fora, eu vou comunicar de uma maneira chamativa e eficiente. Aqui está anonimizado, obviamente, como ficou esse memorial visualmente, essa aqui é a identidade visual da empresa, argumentos preliminares, os requisitos da relação de trabalho, né, de emprego, pessoalidade, arbitrariedade, supervisão, onerosidade, tinha, acho que pessoalidade, pessoa física. E a conclusão. E aqui um projeto do judiciário, a gente já está caminhando para o final, daqui a pouquinho a gente já vai entrar numa parte de ferramentas práticas que vocês podem usar. Só um segundinho, estou só aqui compulsando os slides, parecendo um advogado na audiência, né, olhando o documento online. Advogado na audiência, trabalhista, peraí que eu vou fazer acordo, eu vou ver até o valor também que chega. É isso mesmo, a gente já está indo para as ferramentas práticas logo após esse exemplo. Foi bom que deu para a gente comentar tudo, eu fico feliz. Esse projeto foi noticiário da cidade de Anápolis, Goiás. Não sei se temos aí alguém de Goiás. Se tivermos, um abraço para Anápolis, Goiás. A juíza Aline Vieira Thomas, que é uma juíza de uma vara civil, criou um projeto chamado Simplificar 5.0, Legal Design e Inteligência Artificial, ampliando acesso à justiça. Meu Deus, que nome enorme, né? Eu só ia falar Simplificar 5.0. Ela foi homenageada na categoria Juiz, o 19º Prêmio Ovar em 2022. E o que esse projeto trouxe de aporte? Ele aumentou a satisfação dos usuários leigos. Lembram que a Jenny, quando ela comentou sobre os 3 pontos, falou de usabilidade, a solução pode ser usada e ela serve para o propósito. Por exemplo, vamos supor que eu criei um celular. Aí eu presto para a Jenny compra. Anthony, mas o WhatsApp não funciona aqui. Ah, mas o celular funciona. Não, meu amor, mas ele não funciona para a finalidade que eu quero. Pode ser que para o criador ele funcione, ele é um celular, mas ele não funciona para a finalidade que eu preciso. É esse o ponto. Será que o que nós, profissionais jurídicos de outras áreas, criamos funciona para aquilo de que o usuário precisa? Não é para o que eu acho bom, não é para o que eu criei, é para o que ele precisa. Então ela melhorou a usabilidade. Acessibilidade, tirou o jargão e ajudou os usuários leigos a compreenderem, pessoas sem informação jurídica. Terceiro, satisfação. Melhorou a satisfação dessas pessoas, elas estão mais contentes após usar uma versão redesenhada, porque às vezes também tem outro ponto, outro lado da moeda. Eu redesenho porque eu quero e porque eu quero redesenhar porque eu acho que é bom. Não, nem sempre. É como a Jenny pontuou, às vezes o redesenho, como o caso do STF, é algo mais sucinto e enxuto que é adequado para aquele público. Não caberia, talvez, naquele caso, fazer um resumo em quadrinhos das decisões do STF. Ou então chamativo 3D, não é mesmo? Não cabe, não tem condição. E o que eles fizeram? Mais um exemplo de legal design e inteligência artificial juntos. Gente, eu estou vendo aqui alguns comentários sobre a lista de presença, só para explicar para vocês. Depois o pessoal vai mandar para vocês. Isso aqui o notebook fica do nosso lado e a gente vai olhando e falando, mas daqui a pouquinho o pessoal do suporte da ESA manda, ou então subam os comentários, se alguém puder postar de novo, que nos comentários colocaram os links da lista de presença, tá? Mas voltando, mais uma vez, legal design e inteligência artificial juntos. O que eles fizeram? Eles criaram um algoritmo de aprendizado de máquina. Lembra que a gente comentou sobre isso falando do RAFA 2030, lá na Agenda 2030 do STF? O que é o algoritmo de aprendizado de máquina de uma forma resumida e leiga? Cientistas analistas de dados não os apedrejem, é um resumo leigo e genérico. Criei uma solução automatizada, alimento essa solução para que ela aprenda e desempenhe as tarefas autonomamente. Então, eu ensino para aprender. Para auxiliar a classificação dessas ações recebidas, confecção de resumos ilustrados e envio às partes por aplicativo de mensagem. Tem muita gente que fala assim, mas não pode usar aplicativo de mensagem, usar o WhatsApp para comunicar com o jurisdicionado, porque a lei não aprova, blá, blá, blá. Todos nós temos celular. Eu vi um dado recente dizendo que a gente já tem mais celulares no Brasil do que número de pessoas. Muita gente tem 2 aparelhos. A gente fala brincando, né? Tem o aparelho do ladrão e o que a gente usa. O que leva para o show, para os lugares. Se as pessoas já usam redes sociais, se existe criptografia no próprio WhatsApp, no Telegram e por aí vai, e eu sei que tem polêmicas com o Telegram, mas não é o ponto aqui, se é acessível, por que eu vou fazer a pessoa esperar que um oficial de justiça vá até uma localidade, um paradeiro super remoto, às vezes a pessoa não vai estar lá, custo de citação por edital e todas as outras opções, citar por hora certa, pagar telegrama, se eu posso enviar notificação por aplicativo de mensagem? A pessoa vê na hora, é válido. Inclusive, falando sobre pontos de validade, vou até voltar um pouquinho, que essa também é uma pergunta que surge. Ih, meu Deus, voltei.
Aqui no caso da Clement Gold, tanto na Austrália quanto na África do Sul, houve um questionamento. Será que esse contrato é legalmente válido? E tanto a Justiça da África do Sul quanto da Austrália consideraram que é legalmente válido. Aqui no Brasil, a lei que nos rege é o Código Civil. Tem um artigo, não vou lembrar agora de cabeça, mas ele fala os requisitos do ato jurídico, enfim, que ele seja legítimo, que ele não seja vedado, por aí vai. Perdão se eu estiver dizendo aqui alguma coisa inexata. Mas o nosso Código Civil trata dos requisitos do ato jurídico válido do contrato. Sob a legislação brasileira, esse contrato também seria válido. Então, essa preocupação de, será que eu posso usar esse novo formato ou não? Cumpra a legislação, cumpriu. Faça, experimente. Espera aí, voltamos. Quais os resultados que eles conseguiram nesse projeto? Desculpe. Quais os resultados que eles conseguiram nesse projeto? Feedback positivo das partes e dos advogados. A duração média dos processos caiu de 233 para 177 dias, ou seja, de quase 8 meses para quase 6 meses, 2 meses de economia. E a redução da taxa de recorribilidade pela metade, praticamente, que é muito importante, até porque os juízes, para a progressão na carreira, um dos requisitos, até onde eu saiba, é a taxa de recorribilidade das decisões. E o que eles fizeram? Criaram um time interdisciplinar. Da mesma maneira que no STF, foi um ponto que a gente nem comentou, mas lá também eles têm um time com designer, tecnologistas, pessoal de análise e ciências de dados e por aí vai. O que eles usaram aqui? Legal designers, arquiteto de software, designer de UX e UI, como a Jenny, que é designer de UX. UX é a experiência do usuário. UI é a interface de usuário. User Experience, User Interface. User Experience, tudo que eu experiencio quando eu uso um produto, serviço ou documento. User Interface é a interface. Por exemplo, nesse caso, a TV é a interface. O Google Meet é a interface, o contrato impresso, o celular e por aí vai. A interface é o meio pelo qual o usuário interage com o serviço, produto ou documento. E profissionais de análise de dados e estatística. E esse trabalho foi muito positivo. Agora a gente vai falar sobre ferramentas práticas que vocês podem usar nesses últimos 12 minutos, e aí ali umas 11h45, 11h50 a gente para e vai para os comentários e considerações finais. Bom, pessoal, olha só que interessante. Eu trouxe aqui para vocês umas ferramentas práticas que vocês podem estar utilizando para aplicar, né, o Visual Law nas petições de vocês, contrato e assim por diante. Olha só que interessante. Aqui nós temos o PowerPoint, né? Temos os prós e os contras, né? O PowerPoint é possível você fazer edição de gráficos, infográficos, bullet points, edições de imagens também. Você consegue fazer, consegue exportar e depois você sobe para o Word, né? Então, no Word, nós também temos ferramentas, né? No inserir, formas e tudo mais, que dá para a gente trabalhar de uma forma bem abrangente. Lembra do exemplo que eu falei sobre a petição que tinha o endereçamento em 3D? Lá também é uma parte do Word, né? É uma ferramenta que você pode utilizar, mas não para essa finalidade. A gente recomenda, se quiser, exatamente, é aquilo que eu falei, gente. Quando a gente fala de petição, imagine que eu vou fazer uma petição aqui, ou então um contrato, um documento jurídico. Quais que são os requisitos? É um público, né? Não um contrato, vou utilizar o exemplo mesmo de uma petição jurídica. Quem é o meu público-alvo? Juízes, o advogado da outra parte, e assim por diante. Eu preciso utilizar algo sólido, algo sóbrio, né, para criar harmonia, como, por exemplo, aquele documento que nós vimos do STF. Nós não utilizamos nenhuma imagem, mas nós utilizamos alguns elementos visuais. Por favor. Exatamente. Olha só que interessante. Nós utilizamos os elementos visuais. Nós acabamos... alguns acabam confundindo a questão de imagem com elemento visual. Calma. Elemento visual não é só imagem. Olha aqui, um exemplo bem prático do que é um elemento visual é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho essa barra, eu tenho essa linha, né? Isso daqui é elemento visual. Bullet points, a cor diferente de destaque. Cor diferente de destaque. Isso daqui é um elemento visual que chama a atenção, né? Então, eu chamei, tem um tom de sobriedade, e isso daqui é legal design. Pausas de respiro, que é o que a gente chama de diagramação. Por quê? Existe uma pesquisa que fala justamente sobre essa questão. Nós precisamos destacar o texto, né? Mas, para isso, nós temos que deixar ele de uma forma destacada. Eu não posso colocar mais informações perto, né?
É o quê? Ah, tá. Perfeito. E desculpa, gente, que como a gente fica com o microfone, eu vou até fazer essa ressalva. A gente mexe a mão, às vezes talvez o som fique ruim, é porque tem outros lugares onde eles colocam o microfone na frente, perdão por isso. É que perguntaram ontem, eu olhei para você, eu lembrei da questão de tipografia jurídica. Tipografia é a escolha da fonte pelo designer. A gente não vai entrar nisso no detalhe. Mas, lembra que a gente comentou que cada empresa e organização tem um manual de marca, e o manual de marca vai falar quais as fontes são usadas por aquela organização. O tamanho, quando usa negrito, itálico, outro tipo de destaque, qual fonte é usada para tal coisa e por aí vai. Vocês podem ver aqui que eles estão usando uma fonte para o corpo do texto e outra fonte para títulos e subtítulos. O fato de usar, é até uma recomendação, não sei se nós comentamos na outra, acho que nós não comentamos, mas é importante ter 2 ou mais fontes diferentes e 2 ou mais tamanhos diferentes, porque se a gente usa sempre a mesma fonte, o mesmo tamanho, como a Jenny acabou de destacar, se eu uso tudo, se eu destaco tudo, eu não destaco nada. E tem a ver com essa sobriedade, não é sobre o exagero, é sobre, como diria Sócrates, o caminho do justo meio. Eu acho interessante a gente falar sobre a tipografia, só complementando, tá, professor Anthony? Olha só que interessante. Nós utilizamos aqui, quando a gente fala de tipografia, para documentos jurídicos em específicos que são um pouco mais longos, tem uma recomendação que é interessante a gente falar, que é a utilização da Times New Roman, em razão do formato dela, que ela é justamente para textos mais longos. Ela faz com que o nosso olhar ele não seja tão cansativo. E também aumento de pausas de respiro, que são esses espaços em brancos, né? Que fazem com que nós olhamos, quando a gente enxerga, a gente vê algo mais sucinto, mais vazio. Então, faz com que a gente o nosso olhar não cape a informação e mantenha o foco. Não é aquele bloco. Não é aquele bloco. Não é aquele bloco. Então, parece, nossa, eu leio, tá, eu consigo identificar. Então, a tipografia aqui, uma dica para quem está começando, quer colocar na petição e tudo mais, começa pelo simples, né? Negrita o que é importante, como, por exemplo, ter, aliás, títulos, subtítulos e assim por diante, expressões. Exatamente. Também tem uma outra questão que a gente pode falar sobre tipografia também, que é na parte do Detox Law, que é aumentar, né, o tamanho de títulos, né? Pode ser até a mesma fonte, o mesmo tipo de fonte que você está utilizando, mas se você aumenta, não negrita, tá? Que é aquilo que eu falei, negritar e sublinhar, destacar, por exemplo, o que é importante? É o parágrafo inteiro, é importante? Não é. Sim. Entendeu? Então, ao invés de negritar e sublinhar o título, só aumenta o tamanho, isso é o suficiente. A diferença, que isso é um título e tem a ver com aquele ponto que a gente tinha comentado da antecipação e previsibilidade. Eu vi que tem uma fonte diferente maior, tá mudando de seção do contrato. Facilita até para achar informação. Vou voltar só para as ferramentas práticas. Só um segundo só para a gente fechar. Então, Word e PowerPoint, aí a gente vai aqui nesse bate-bola. São básicos. Não desprezem o básico. Tem, acho que o versículo que fala, né, ninguém despreze os pequenos começos, alguma coisa do tipo. Eu vou transportar para cá. Não despreze os aplicativos nativos do pacote Office. Dá para fazer legal design lá. Eu vou até compartilhar com vocês aqui uma coisa de bastidores. Eu tenho um amigo que ele trabalha justamente nesse setor do STF. E ele comentou para mim, aliás, tem coisa que eu não posso falar na gravação, eu ia falar um negócio, né, tenho que pensar. Mas que ele comentou para mim, nada de impublicável, só pensando a melhor forma de comunicar isso para vocês. Foi o seguinte, doutora Jennifer, ministra do STF. Aí vamos supor que a Tatiana, que está aqui uma das alunas presenciais, a doutora Tatiana é analista judiciária. Aliás, vou dar um exemplo mais complexo. Doutora Jennifer é a ministra relatora, a doutora Tatiana é advogada, assessora dela, tem 2 assessoras. Tem a Tatiana Ana Flávia, seu nome é Emily? E a Emily é a analista judiciária que trabalha com elas, e eu sou o estagiário que trabalha com elas. A gente, quando vai interpor recurso ou fazer alguma coisa, a gente acha... Tem uma pergunta, Natália, mas a gente olha ele no final. A gente usa a pergunta, Natália, sobre fontes com serifa e sem serifa. A gente, quando interpõe recurso, tem a impressão que o juiz ou juíza que vai ler. Gente, tem um mundo de pessoas. Então, o que esse colega do STF me disse, brincando, mas é real, com fundo de verdade? Quer fazer o melhor legal design para tribunal? Petição de 3 páginas, curta e concisa. Eu não preciso escrever 30 páginas. Vou evocar um exemplo que eu dei no primeiro dia. Teve um trabalho de revisão que eu fiz de uma petição de 33 páginas que caiu para 12.
Não precisava, era um caso simples, consumerista, não complexo. E tem outro problema dos modelos, aqui a gente não vai falar dos modelos comprados fora, mas modelo que os escritórios, empresas, organizações, até advogados autônomos usam, órgãos públicos também, enfim, seja qual for a equipe e tipo de profissional. Tem aquele modelo criado nos anos 90. Vai passando, 2000, 2010. Ah, fulano saiu, deixou o legado de documentos do fulano, modelos de recurso especial. Gente, revisa o modelo do coleguinha, porque aí vão sendo criadas umas peças Frankenstein, que, por exemplo, a Emily colocou um julgado, a Ana Flávia colocou um conteúdo, a Tatiana outro, a Jennifer outro. Fica uma coisa horrível, um Frankenstein com coisas necessárias. Então, vai usar algum modelo, seja um modelo comprado, que a gente desencoraja, seja um modelo desenvolvido internamente, que está ali delegado no sistema, faça uma revisão. Aqueles julgados fazem sentido para o caso específico para o qual você está criando a peça? Esses julgados têm o posicionamento, têm o entendimento jurisprudencial mais atualizado? Eles são relevantes para aquele caso? Então, eles são daquele tribunal de justiça específico ou falam sobre aquela matéria? A legislação mencionada ali está atualizada? Ela foi revogada? Foi alterada? Faz sentido ter todos aqueles tópicos na área do direito para aquele caso e todos aqueles mesmos pedidos? Os fatos estão descritos de uma forma clara e sucinta? Então, são detalhes, às vezes a minúcia. Não é sobre o macro, mas às vezes a minúcia. Então, o que o PowerPoint e o Word ajudam em quê? Integração com o pacote Office, ajudam a aprender quem já tem o Office e tem elementos nativos. O que eles não, os contras? As soluções são simples e o design é limitado. O queridinho, acho que todos aí já devem ter tido familiaridade com o Canva. Como que o Canva funciona, o que tem de bom e ruim. Canva, o que é legal? É simples de usar, ele tem muitos elementos e fontes gráficos, só que o problema é que muita coisa bacana é na versão premium, então tem um custo mais elevado. Ele exporta soluções de diversos formatos, ele permite colaborar com várias pessoas, igual o Google Docs, o pacote do Google faz. Há os contras, o custo e a complexidade da plataforma. Pode. Complementando, tá, pessoal? Essa questão do Canva. Eu aconselho vocês que estão começando a aplicação do Visual e tudo mais, utilize o Word, porque primeiro que você já tem é familiaridade, vocês têm familiaridade e dá para vocês criarem coisas ótimas. Eu mesmo já criei muitos documentos em Word, tá? Até porque eu tenho que enviar para os escritórios de advocacia e esses escritórios de advocacia precisam fazer alterações, eles vão alterar esse tipo de documento ou alguma coisa do estilo. Então, o Word, ele é excelente, lá tem ótimos recursos. O Canva, ele é excelente também. Lá nós sabemos que é o queridinho, né, doutor Anthony? Ele é o queridinho justamente porque ele é uma ferramenta intuitiva. Tudo que eu pesquiso, eu consigo achar. Só que ele tem algumas peculiaridades em que você tem que aprender a utilizar a ferramenta. Por isso que eu estou falando. Começa pelo Word, que lá tem bastante coisas também que você pode utilizar, e você ganha mais tempo, para que depois você caminhe para um próximo passo utilizando o próprio Canva, né? E outra coisa, é aquilo que o professor Anthony também já havia dito, a questão da consistência que eu havia falado com vocês, a questão do manual da marca, isso tudo é muito importante, porque os modelos comprados aí de petição e tudo mais, é muito lindo, mas aquilo foi criado com a sua identidade visual, qual a identidade e consistência de marca que você está passando? Tudo isso conta, quem é você dentro do mercado jurídico, né? Então, isso é muito importante, eu acabei fazendo unindo essa informação porque eu acho importante. Então, o Canva, ele é ótimo, ele é excelente, só que você vai ter que aprender a utilizar essa ferramenta, né? Não adianta você, o meu manual da marca, o meu escritório é vermelho, daí eu vou e coloco os ícones na cor preta, azul, e vou testando e vou jogando no judiciário. Estou falando isso porque acontece, doutor Antônio, não é verdade? Acontece. Então, não é assim, vão com calma, utilize o que você já tem na mão, que é o próprio Word. Agora a gente vai falar sobre o melhor de todos, assim, é uma opinião pessoal nossa, mas de fato, tecnicamente, o designer ele vai te apontar a mesma coisa. O Adobe e o Figma, eles são mais refinados. A Adobe Creative Cloud, eu acho que o preço são R$250 mensais, para estudante acho que são 90, o pacote com todos os softwares. Para fins de legal design, talvez você não precisa de tudo. O que eu recomendo, o Illustrator é muito usado em design também. Vou falar de mim. Os projetos mais complexos em que eu trabalhei com a Adobe, a gente tinha um designer junto, porque tem maior expertise, mas a gente tem advogados que já fizeram projetos em Adobe sem design. Por exemplo, eu estou fazendo um curso de design gráfico, a Jenny também, tem um que eu
Ai, não pode falar o nome da escola aqui, mas enfim, tem um curso que é um curso para design gráfico que ele explica o pacote Adobe e você vai ali aprendendo. Outra coisa que nem está aqui, o pacote Adobe, ele requer requisitos de máquina específicos, então não saiam comprando o pacote Adobe sem saber se o seu notebook, o seu desktop são compatíveis com os requisitos dele, porque ele pede placas gráficas específicas, placas de vídeo, uma quantidade de memória RAM, uma velocidade e tipo de processador específicos. Então, se você tiver condições de arcar com as especificações técnicas do computador que ele pede, placa de vídeo, memória RAM, velocidade do processador, versão do sistema e por aí vai, aí vale a pena investir, e não só investir no pacote, investir em um curso minimamente completo para saber como usar, e quando necessário, que no meu ver seria ideal sempre, mas vai de cada um ter o apoio ali, a colaboração com o designer, porque é a melhor versão. O que ele te proporciona de bom? Controle total do design e um maior refinamento e personalização. Inclusive, agora eles estão com uma ferramenta de AI em que você consegue criar gráficos instantaneamente. Ou você digita um script como o ChatGPT. Por favor, crie uma imagem de um deserto. Ele coloca e você já plota ali na imagem. O Canva tem esse recurso, a Jennifer está comentando. Os contras, é uma plataforma complexa, tem um custo mais elevado, demanda que você estude para entender a plataforma, mais do que o Canva, e que você tenha um computador e ferramentas compatíveis. Pessoal, só um detalhe, o Adobe Illustrator e também o pacote em si, é aquilo que o Dr. Anthony falou, ele é super diferente do Canva. O Canva tem a possibilidade da gente pesquisar os elementos, ele é mais intuitivo. Agora o Adobe não. Você monta o design do zero. Eu estou acostumada, mas eu fiquei mais de 1 ano e meio só estudando e desenvolvendo e testando as imagens e as artes que eu crio, né? Então, o Adobe, para quem está começando do zero... Bom, nem o intermediário, nem o intermediário não vale a pena, tá? Vocês vão acabar gastando dinheiro aí à toa e não vão ter sucesso. Então, o interessante é aquilo que o Dr. Anthony falou. Para quem está começando, Canva, aliás, Word e depois Canva. Ou comecem sugestão, começar pelo Office Canva e experimentando com a Adobe enquanto faz um curso, depois de ter comprovado que tem as máquinas, aí compra o sistema, compra um curso e vai testando. Exatamente, porque tem atalhos específicos. Eu recomendo também que instale os programas Adobe em inglês, porque a maioria do conteúdo está em inglês, a tradução em português não ficou tão boa e por aí vai. O contrato de designer. Agora o Figma, que é o último software que a gente vai comentar. O Figma também é um excelente software. Mesmas recomendações em relação a Adobe. Compre o Figma se você tem um sistema, equipamentos tecnológicos compatíveis e compre também formação para usar o Figma e ou trabalhe com um designer, porque trabalhar sozinho com Figma não resolve, ele também é complicadinho de entender, de usar, é do zero. Ele não tem o Word modelo pré-pronto ou Canva modelo pré-pronto, é essa a diferença. Obrigado, Jennifer. No Word e no Canva eu tenho modelos pré-prontos que eu adapto. No Adobe, no Figma, não. Vou até contar uma anedota para vocês. Quando eu estava fazendo a minha primeira pesquisa sobre legal design sobre seguros, lá nos vídeos de 2018, recém-formado, eu não sabia lufas de Adobe. Gente, eu falei com um designer da Inglaterra, que ele era interessado no mesmo tema, o pai dele trabalha num escritório de previdência privada de lá, e aí ele fez os designs para mim. E aí era engraçado que eu mandava para ele o texto, aí estava errado. Eu, não, em português, corrija essa palavra. Porque eu não sabia nem corrigir a palavra. Porque, por exemplo, vocês vão ver que no Adobe, no Illustrator, não é selecionar o texto igual no Word, não é simples. Tem um atalho, você clica, aí você seleciona. Se você mexer na questão errada, você não altera só o texto, altera a imagem e o formato. É mais complexo. Então, só para contar essa anedota, de que eu sofri, mas agora, como a Jenny, também estudei, já dá para usar. O bacana do Illustrator, por exemplo, um exemplo que eu uso, eu criei lá um set de gráficos, 20 ou 22 para legal design. O que é bacana precisei traduzir, altero o texto, exporto e pronto, eu não preciso criar já. Só que é o que a Jenny falou, teve o trabalho de criar os gráficos do zero, e aí eu tenho os meus templates para usar. Figma, o que é legal? Tem uma comunidade ativa para criar plugins e auxiliar com dúvidas, como se fosse um fórum online. Exporta em diversos formatos, como Canva, diferente da Adobe. A Adobe vai exportar em formato Adobe, por exemplo, AI, que é o Adobe Illustrator, e o IDD, o INDD, que é do InDesign, acho que é essa sigla. Colaboração e ótimo controle do design. Contras, mais complexo que o Canva, e não tem integração com o Word. E esses dois que eu falei, tem requisitos tecnológicos,
tem um preço também, é mais caro, é pago, e precisa também de uma formação específica para usar o Figma. Agora, ferramentas para geração de texto e de imagem. Aí a gente já lê os comentários ali. ChatGPT, que até falaram ontem. O que ele tem de bom e tem de ruim? Aqui eu vou fazer a mesma ressalva em relação ao Bard, do Google, que se chamava Bard, agora chama Gemini. E em relação também, parece que tiraram agora o Crook, ou Croc, que é do antigo Twitter da X, que é a empresa do Elon Musk. Essas observações valem para qualquer uma dessas ferramentas de IA generativa. Observações que eu coloquei aqui, começando pelos contras. Desatualizado. ChatGPT na versão gratuita parou em 2021. Acho que o Gemini, ele tem conexão à internet, então ele é mais atualizado, mas se atentem a isso. 2, alucinações. Solução de IA se comportando de maneira inesperada e criando informação. Teve um caso de advogado estadunidense que fez uma ação, maravilhosa petição, citando precedentes, um caso de aviação. O juiz falou, nossa, que bom, foi consultar os precedentes. Eles existiam, doutora Jennifer? Não. A IA alucinou e criou precedentes falsos. Além de ele perder o processo, ele foi multado, ele foi denunciado para um OAB dos Estados Unidos. Então vejam que sério, esse negócio de, eu vou pedir para o ChatGPT criar do zero uma petição. Pelo amor de Deus, voltando ao que comentamos nas aulas 2 e 1. Exatamente. Com a questão de clareza e objetividade também. A gente está falando sobre linguagem simples, né, doutora Anthony? E trouxemos aqui para vocês uma série de dicas práticas que vocês têm que fazer. Eu vou colocar lá no ChatGPT, ele mesmo revisa para mim. Toma cuidado. Exato. Os pontos, eu não quero assustar ninguém, mas só comentando. Desatualização, não é conectado à internet, traz alucinações e tem questões de confidencialidade. Não usem informação confidencial em ChatGPT e ferramentas de IA generativa. Ninguém lê os termos e condições inteiros, eu ainda não tive condições de fazer essa análise completa, mas as pessoas que analisaram dizem que existem certas permissões que, em tese, permitem que essa informação confidencial seja usada para outras finalidades. Então, cuidado com isso. Outro ponto que eu ia comentar, além desse, mais um ponto positivo. Se prompts certos, você consegue ajuda. Por exemplo, 2 pontos, na verdade. Então, os negativos são aqui, desatualização, alucinação, falta de conexão à internet, questão de confidencialidade. Mais pontos que podem ajudar. Primeiro, revisão do texto para pedir para colocar uma linguagem mais clara. Ele consegue fazer isso. Uma vez eu fiz isso com o atual Gemini e antigo Bard, Gemini. Eu falei, por favor, reescreva esse texto em inglês sem perder clareza e concisão, mudando a linguagem para uma linguagem mais formal. E ele fez isso muito bem. Só que aqui vai a ressalva. Era uma matéria que eu já conheço. Ferramenta de IA generativa de texto não é oráculo, não é para eu aprender sobre, é para eu ter sugestões sobre temas que eu já conheço. Segundo, também tem a questão de pôr prompts exatos. Existem alguns cursos que ensinam prompts jurídicos bons. É a mesma coisa, né? Tem o bom e o ruim, façam um bom filtro, olhem quem é. Mas existem prompts que podem ser usados. Por exemplo, uma vez eu precisava fazer uma... Eu não lembro se era um NDA ou era um termo de alguma coisa, eu coloquei ChatGPT, por favor, se comporte como se fosse um advogado qualificado. Por favor, crie para mim um modelo de acordo, sei lá, de acordo de confidencialidade ou de termo de extrato. Ele criou. O que eu vou fazer como advogado? E, perdão, a gente vai avançar aqui, acho que 5 ou 10 minutinhos no tempo, só para a gente concluir e ler os comentários de vocês. Eu vou usar o que ele gerou? Não. Eu vou pegar aquilo como sugestão, vou fazer uma revisão cuidadosa. Vou incluir legislação, vou ver se o que ele me sugeriu não conflita com a legislação aplicável que eu estou usando, no caso a brasileira. Vou colocar a menção à legislação aplicável, porque ele não vai trazer isso, ou talvez ele alucine se ele for mencionar o artigo. Vou ver se o que ele me trouxe não fere nenhum entendimento jurisprudencial importante, por aí vai. E vou revisar a linguagem para ver se está adequada. Mas, nesse sentido, ele pode ajudar, sim, com os prompts específicos e também a revisar clareza e refinar textos. Então, o que ele faz? Cria textos de extensão variada, traz muitos conteúdos e temas, é rápido e prático. Outra preocupação que eu não coloquei aqui, vieses. As soluções de IA, não vamos nos aprofundar nisso, possuem vieses. Então, cuidado para não vir, eventualmente, um texto discriminatório, ilegal ou inadequado advindo dos textos que forem criados por essas ferramentas. Agora, a gente vai falar de ferramentas de imagens, a gente conclui por aqui, que no nosso caso nós trouxemos o DALL-E, que é da OpenAI, mas existem também ferramentas similares da Microsoft, da própria
do Google e por aí vai. Quais os prós dessas ferramentas? Consigo criar imagens variadas com uma boa estética e criatividade de forma rápida e prática. Os contras. No caso, por exemplo, do DALL-E, ele é menos exato do que o Midjourney, que é o principal concorrente. E existem limites na versão gratuita. O DALL-E, por exemplo, acho que são 15 créditos por mês e pior. Cada tentativa de gerar imagem é um crédito. Então, vou dar um exemplo. Você abriu o DALL-E e se cadastrou. Pede assim, por favor, crie uma imagem de uma sala de aula, um curso de direito. Sei lá, uma sala de aula futurista. Às vezes, a ferramenta de IA generativa, ela erra. Ela não consegue gerar imagem. Você já perdeu um dos 15 créditos mensais. Então, fiquem atentos a isso, se usarem a versão gratuita. Aqui eu vou deixar recomendações de bibliografia. E aí a gente olha os comentários e fala dos nossos contatos. Sugestões de bibliografia. Livro Legal Design, da Editora Foco 2023, segunda edição, que é a mais completa. Contando um spoiler aqui, que eu não sei se eu posso, mas a nossa amizade gostosa vai sair uma terceira edição desse livro. Eu coloquei os links da Amazon Editora Foco, e esse livro aqui de Legal Design, eu sei que está em espanhol, está disponível na Amazon, no próprio site da Arançadia, é o primeiro livro de Legal Design em espanhol, eu participei falando de seguros. Eu coloquei porque aqui tem a referência para vários exemplos que nós vemos estrangeiros, da Lumineer, do Dentons, do Düsseldorf, por aí vai. Aí eu vou só para os comentários. Se quiser fazer algum comentário, gente. Tá tudo certinho, por enquanto. Vamos para as perguntas. Eu vou falar aqui os comentários. Ok. Alguém que tem alguma pergunta? Não. Vocês vão liberar os material? Se você puder comentar isso, gente. O quê? O material vai estar no Google Classroom. Tá, perfeito. Pessoal, só um lembrete, tá? O material das aulas, né? Eu acho que não saiu nem o primeiro ainda, né? Ou saiu? Vai estar no Classroom. Eu vou só aqui ler os comentários de vocês, as perguntas, que acho que teve duas. Só voltar aqui. Isso. Bom, vamos lá. Isso. Bom dia. Transmissão, lista de presença. Gamificar um contrato, o termo de serviço a gente já comentou, Rita já comentou. Patrícia disse, vale a pena também investir em legal design, pois para não ser superado pelas ferramentas, é isso mesmo. A Fernanda comentou, precisa de capacidade crítica, resolutiva e criatividade. A Natália disse que ela participou como pesquisadora junto ao Bernardo, sugeriu verificar a pesquisa para ver como os magistrados pensam. Falou que foi divulgado essa semana um case de uma empresa que vale conhecer. A Natália colocou aqui o link das pesquisas para quem quiser. Patrícia foi encantada pela possibilidade de gamificação no contrato, genial. Carlos Augusto, nós devemos fomentar acesso à informação de todas as formas possíveis, falaram da presença de novo. O certificado ficar disponível na ESA depois? Acredito que fique no Google Classroom, mas falem com o pessoal da ESA. O material vai ficar disponível lá no Google Classroom. A Natália Lois, acredito que em documentos para leitura online é preferível fontes sem serif. Acho que a leitura fica mais fluida que pensam a respeito. Tem uma diretriz sobre, né, Jenny? Tem. Qual foi a pergunta mesmo? Qual que fica melhor? Deixa eu ver. Porque até onde eu saiba, com serif é para texto longo e sem serif é para curto. Isso, exatamente, exatamente. E tem um outro quesito também que é fundamental, né? O serif e a sans serif, vamos trabalhar com algo que a gente conhece, né? O nome das fontes, por exemplo, a Times New Roman, ela é a serif, a fonte serif. E ela é utilizada não só para textos longos, mas também é um quesito de formalidade. Por isso que eu indiquei ela para petições e documentos jurídicos, tá? Agora, a sans serif é aquela, ela é mais voltada para Arial, né, que a gente conhece. E ela tem uma formatura que remete à informalidade. Então, por isso que ela não é indicada para documentos jurídicos. Acho que foi bem clara, né? Se tiver alguma dúvida. Tem duas outras, Jenny. Fizeram um comentário aqui falando sobre o Figma, que não é para criar apps e protótipos de site, que é gratuito. A Rita fez duas perguntas. Mandar newsletter de novidades para os clientes pode ser útil para aumentar o engajamento? Com certeza. Mandar newsletter. Ok. Mandar newsletter para os clientes é excelente para o seu engajamento, principalmente se você já tem artigos publicados, e isso faz com que você tenha uma imagem de autoridade muito maior. Então, eu indico 100%. E aí ela fez outra pergunta. Qual
qual a forma mais discreta de pedir o feedback ao cliente, qual o timing certo para fazer isso, quanto tempo depois da entrega? Tá. Após a entrega, após você entregar e tudo mais, o ideal é que você já, né, após a entrega do seu projeto e tudo mais, a Rita é aquela que trabalha com projetos, né? Isso. Legal. É interessante que após você entregar o seu projeto, nesse momento mesmo, você fala, olha, após a sua avaliação, estou entregando o projeto, eu fico aguardando, você me dá um feedback, após você entregar, aliás, após você utilizar este documento, né, fazer a utilização, observe quais foram as reações desses clientes. E eu tenho certeza que o próprio cliente, ele vai entrar em contato com você e vai te agradecer por isso. E aí é que entra essa questão do feedback. Exatamente, é uma questão. Eu trabalhei num grande escritório, eu perguntei uma vez para o sócio, mas como vocês sabem se o cliente gostou ou não? Ah, o marketing circulou uma pesquisa. Eu falei, gente, mas é só isso? Não tem um tato, um falar, porque às vezes o cliente ele vai cancelar a contratação. Vai te avisar porque que ele cancelou, ele foi para um concorrente. A gente sabe que preço é uma pressão para nós advogados, né, a questão do preço, mas a qualidade faz ficar. Então, assim, como a doutora Jennifer trouxe, não tenham medo de pedir feedback. Peçam feedback. Por exemplo, o curso tem feedback. Feedback é para a vida, porque ele ajuda a crescer, seja positivo, negativo. Lógico que tem feedbacks que são, né, justos, injustos, aproveitáveis e não aproveitáveis, mas peçam feedback. É uma chave para você ir crescendo e desenvolvendo o seu trabalho. Gente, eu acho que essa foi a última pergunta. A gente já está meio de 13, a gente respeita muito o tempo de vocês. Então, eu vou passar só aqui. Oh, meu Deus, eu não usei o passador para passar. Ah, não, aqui eu coloquei o mouse. Deixa eu só tirar aqui, só um segundo. Peraí que eu preciso só pôr para outra tela e clicar, que aí ele vai. Vou passar só aqui os nossos contatos. Eu deixei aqui o meu e-mail, o meu perfil do LinkedIn, o Linktree. Linktree é um agregador, vocês vão encontrar lá gravações de eventos, artigos, livros de que eu participei. Esse design aqui é a Jenny que fez, eu amei, eu tinha proposto um outro para foto, achei que ficou muito bacana, porque eu tinha colocado essa identidade visual e ela conseguiu reproduzir aqui na foto. E aqui tem os contatos da Jenny, né, Jenny? Isso, pessoal. Aqui eu deixei o meu contato, né, meu e-mail, o meu LinkedIn e o meu Instagram. Lembrando que tanto do meu LinkedIn e no Instagram eu possuo artigos sobre a questão de legal design, né? E a questão também, agora que, já deixando aqui um spoiler, eu também estou trabalhando com a questão do legal design unido ao marketing jurídico, justamente para trabalhar a questão do posicionamento dos advogados e construir, de fato, uma marca jurídica eficiente e que traga resultados, né? Com uma produção de conteúdos eficientes nas mídias sociais. Então, eu acho muito interessante, eu vou falar um pouquinho rapidinho, tá, professor Anthony, sobre como eu trabalho. Eu me apresentei para vocês no primeiro dia de curso. Eu sou advogada, sou legal designer e UX designer, e o meu ponto, o meu jeito de inovar dentro do mundo jurídico é justamente com a aplicação do legal design para transformar a informação jurídica em contratos, né, contratos e documentos jurídicos em geral, e também na vertente das mídias sociais como social media jurídico, né? E aí nas redes sociais da Jennifer vocês encontram mais informações sobre o trabalho que ela desenvolve acadêmico profissional e nas minhas sobre o meu. Gente, meio de 5, obrigado. Obrigado, a gente queria agradecer também a coordenação de advocacia corporativa por ter aprovado o curso, a ESO-AB São Paulo pelo espaço e por ter investido nesse tema que é tão importante. Obrigado aos alunos do presencial, obrigado aos alunos online. De novo, o material vai estar disponível no Classroom. Dúvidas sobre presença, falem com a OAB, certificado a mesma coisa com a ESA. E ficamos à disposição pelas nossas redes. Se tiver alguma dúvida que vocês não conseguirem endereçar por aqui, ficamos à disposição, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Para você que vai assistir essa gravação, desejamos que esse curso também tenha te ajudado e ficamos à sua disposição. Muito obrigado.